boa noite. Tudo bem contigo? Boa noite, Edras. Tudo bem? Bom, então, enquanto isso, vamos fazer aí algumas pequenas apresentações. Então, estamos iniciando, está dado início agora da nossa super jornada sistêmica de prosperidade e abundância. Este é um projeto do portal que a gente já vinha trabalhando em mente para conseguir juntar alguns terapeutas consteladores do portal SoulPass. Acho que até é uma boa ressalva, o portal SoulPass Terapias BR, mas se o nome é SoulPass, por que está no perfil do Terapias? Em breve a gente vai fazer uma migração do perfil do SoulPass para cá, para o Terapias BR, e o nome vai se juntar. Vai ficar Terapias BR e SoulPass, mas todos fazem parte do mesmo grupo, dessa mesma holding. Olha que beleza, que nome bonito. Então, pessoal, há um tempo a gente estava com isso em mente, consegui fazer uma jornada, um período, uma semana, com encontros com os nossos consteladores, cada um abordando um tema recorrente em suas sessões, em seus atendimentos. E aí, com isso, a gente fazer um trabalho prévio, que foi o que aconteceu durante a semana passada, com materiais, exercícios sistêmicos, vídeo, teve o e-book. Esses trabalhos que é, de uma certa forma, para ir aquecendo um pouco o que cada um pensa a respeito de algum assunto, não compreende algumas questões, e aí, com isso, a gente vai já montando como é que a gente pode falar? A gente pode ir montando um racional por trás de entender o que pode estar acontecendo com a gente. Então, a abordagem dessa semana tem aí a semana que envolve constelação familiar sistêmica. A live de hoje, que vai ser mediada por mim, com a belíssima terapeuta Sandra. Olha só, nossa, parecia até agora aqueles caras que estão fazendo uma propaganda num jornal, né? Que a belíssima terapeuta, minha querida! Minha Estou me querida, achando aqui, a modelo. pelo amor de Deus. Não, a gente tem que entender uma coisa. Quando a gente falar com espontaneidade, com verdade, aquela coisa que você, Sandra, maravilhosa, eu gosto de conversar com ela, sempre alto astral. Mas quando o cara solta um querida, né, ainda dá aquela melhorada na voz, meu pai, acabou, né? Tipo, que falso. Não, não é. Então, vocês vão acabar vendo ao longo da live aí como eu me comporto conversando com ela, porque a Sandra é uma pessoa que está sempre muito pronta para conversar com as ideias, ela que às vezes dá uma chicotada na gente com as ideias dela e a gente vai atrás e corre, meu pai do céu, vira do avesso e dá certo. E ela vai abordar o tema, vamos lá, profissão em relação com dinheiro. Então, a gente está num período pandemia, também já às vezes a situação de outro não está muito legal, não está indo muito bem no trabalho, aquela coisa toda. Mas, além disso, a gente tem que às vezes compreender que algumas questões que fazem com que a gente não avance no nosso emprego, ou até mesmo que a gente não consiga reter a questão financeira, sai da primeira página do livro, que é aquela questão óbvia, é porque eu gasto demais. É por isso que eu não consigo. É porque eu não gosto do meu chefe. Tá bom? Pode ser. Essas relações acontecem e é por isso que você não gosta do seu chefe, você vai ser demitido se você o destratar, ou porque eu gasto demais, você vai ser endividado. Mas e aí? De onde vem isso? Da onde que é essa jogadinha de que está acontecendo esse problema? E sem querer, querendo, mas às vezes a gente pode ter uma influência familiar por trás, que faz com que, não é uma influência direta, muitas vezes a gente nem tem noção disso. E aí a Sandra vai explicar um pouquinho a respeito. Quem leu o e-book da semana passada compreende um pouco essa questão tá podendo compreender um pouco melhor essa questão agora, dessa linha que nos liga com a nossa ancestralidade, bela palavra, com nossos ancestrais, que pode ter uma relação com o tataravô, que veio parar na tia-avó, que respingou na prima da minha tia, sei lá, bom. E aí caiu em mim. Então a gente vai falar um pouquinho disso, daqui a pouco a gente vai fazer também um pouco de uma linha de perguntas e respostas. E agora vou deixar a Sandra falar, porque se ela não falar, só eu falo e daí não tem graça. E quem é aqui é especialista no assunto é ela, não eu. Sandra, se apresenta, por gentileza, e a gente está aqui para conversar agora. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite, pela parceria desses 2 anos como terapeuta do portal, né? Acho que a gente tem crescido muito. Nossa parceria sempre foi muito bacana e eu gosto muito disso, dessa nossa intimidade, Isso é dessa verdade. nossa conversa, de poder falar sobre qualquer assunto e, como você disse, dar uma chicotada e as coisas acontecerem, né? Sim. Então é bem bacana. Então vamos lá.
Eu sou a Sandra Costa e desde 2001 eu venho acolhendo e transformando a vida das pessoas através de técnicas terapêuticas holísticas. Então, eu ajudo as pessoas a se autoconhecerem, a se autotransformarem através de ferramentas das terapias holísticas, que pode ser a constelação familiar, o mapa astral, o mapa numerológico, um tarô, às vezes uma conversa durante um atendimento terapêutico. São várias as abordagens com as quais eu atuo. E a gente vai, ao longo aí desse tempo, compreendendo que cada pessoa ela é muito única, é muito singular. Então, o meu atendimento é muito personalizado, de acordo com a necessidade da pessoa. Às vezes a pessoa vem querendo uma técnica específica. Tá tudo certo, a gente vai lá e faz. Mas nesse processo de autoconhecimento, a gente pode abordar diversas ferramentas para ajudar a pessoa aí nesse caminho de evolução. Vamos falar um pouquinho, então, do que é a constelação, para quem não leu o e-book, e só dar uma introduzida no assunto, pode ser? Por favor. Tá. Então, vamos lá. A constelação familiar, ela é uma abordagem terapêutica desenvolvida aí no final dos anos 80 pelo Bert Hellinger. Ele, através dos conhecimentos como terapeuta, ele foi juntando uma série de abordagens e criou a constelação. Então, as ferramentas utilizadas na constelação são ferramentas que vêm de outros trabalhos, mas ele fez uma junção e desenvolveu um trabalho específico. E o que ele descobriu, né, ao longo desse tempo? Que a gente herda características da nossa família que vão muito mais do que o DNA de cor de cabelo, cor de pele, cor de olhos. A gente herda memória celular. E o que é essa memória celular? Tudo que aconteceu com os nossos ancestrais fica registrado como se fosse num grande banco de dados. E a gente vai acessando essas informações ao longo da nossa vida, só que fazendo isso de forma inconsciente. Então a gente acaba repetindo um padrão sem saber que está repetindo um padrão. Então, por exemplo, se a gente pegar aquela família onde todo mundo tem problema cardíaco, é uma repetição de padrão. Se a gente pegar aquela família onde as pessoas têm problemas de múltiplas falências de negócios, então elas conseguem conquistar as coisas, mas elas perdem tudo depois. É um padrão de repetição. Então, existem vários padrões de repetição que a gente acaba assim, fazendo esse movimento para, vou pôr entre aspas, honrar os nossos ancestrais. Então, foi através disso que o Bert Hellinger chegou nas 3 leis sistêmicas, ou a base da constelação são essas 3 leis, que são chamadas 3 leis do amor, 3 leis sistêmicas. Quais são elas? Primeira lei, a lei da ordem e da hierarquia. Tudo tem um lugar, todo mundo tem um papel, um local, né? Um lugar que pertence dentro do sistema, em qualquer sistema, tá? Quando a gente fala de sistema, a gente está falando aqui de sistema familiar, mas também está falando dos outros sistemas aos quais nós pertencemos. Pode ser o sistema escolar, o sistema profissional lá na empresa, o sistema de amigos. Então, todo mundo tem um lugar, tem um papel. E quando a gente sai fora desse lugar, desse papel, isso afeta a nossa vida e a vida de todas as pessoas que estão envolvidas. Segunda lei é a lei do pertencimento. O que é pertencimento? Tudo pertence, a gente não pode excluir nada, nem ninguém, nem nenhuma situação. E quando a gente faz esse movimento de exclusão, isso também vai nos afetar, em maior ou menor grau. Como é que a gente não dá direito às coisas a pertencerem? Então, por exemplo, ninguém sai por aí dizendo, olha, o meu pai matou alguém, o meu tio se suicidou. A gente esconde, vira um segredinho de família. São aquelas situações onde a gente vai deixando embaixo do tapete. Os abortos não reconhecidos. Importante aqui, dentro da constelação, a gente não trabalha com julgamentos. Muitas vezes a mulher, ela nem sabe que ela estava grávida, quem dirá que ela abortou, porque pode ser que naquele mês ela teve um fluxo menstrual mais intenso e ela achou que fosse um fluxo mais intenso, mas ela perdeu um bebê ali, mas ela não sabia que estava grávida. Então, os abortos também têm direito de pertencer. E quando as pessoas não incluem os abortos, isso também causa uma desordem no sistema. E a terceira lei é a lei da troca e do equilíbrio. Então, troca e equilíbrio. Trabalhei o mês inteiro, vou receber um salário. Se eu trabalhar a mais, tenho que receber a mais. Se eu trabalhar a menos, vou receber a menos. Essa é a lei da troca e do equilíbrio. E muitas vezes nós estamos em desequilíbrio nas nossas relações. Gente, eu estou falando aqui de alguns exemplos
pontuais, mas eles servem para qualquer área da nossa vida. Mais uma vez, não é só na relação familiar. Isso pode ser levado para qualquer área. Então, quando a gente tem um desequilíbrio numa dessas áreas da vida, a gente vai ter um impacto. Isso vai ficar, uma parte ali, uma área da vida vai travar. Às vezes a vida inteira trava, né? Todas as áreas estão travadas e a pessoa não sabe dizer por quê. Geralmente tem a ver com essa repetição de padrão e com o fato da gente estar honrando os nossos ancestrais. E por que a gente honra os nossos ancestrais? Eu quero até falar aqui a respeito de um fato recente, público, que foi a morte do Covas, né, o prefeito de São Paulo, para quem está assistindo a gente de outro lugar. O Covas, ele faleceu por um câncer. E se a gente olhar para a história do sistema dele, a gente vai ver que foi um amor muito profundo que o levou. Ele amava tanto esse avô, honrava tanto esse avô, que ele precisou repetir o padrão do avô. Não só na política, sendo o político que ele foi, mas também na doença. Então, a morte dele é um exemplo claro de uma honra ao sistema. A gente chama isso de amor cego, amor doente. Porque existem formas da gente honrar os nossos ancestrais mais saudáveis. Então, a gente não precisa repetir o padrão através da morte ou através da doença. Existem outras maneiras, mas para isso você precisa estar consciente. Se você não tiver consciência, as coisas não vão fluir. Então, quando a gente trabalha com a constelação familiar, nós podemos enxergar, né? A constelação ela permite que você enxergue a dinâmica por trás dos fatos. Constelação faz milagre? Você sai da sessão e sua vida mudou num passe de mágica? Claro que não. É necessário que você mude a sua postura, porque a constelação ela vai mostrar essa dinâmica por trás dos fatos. Mas é preciso que você mude a sua postura perante a vida para que as coisas possam fluir. Nossa. Tudo bem? Você abordou um ponto que eu adoro. Nossa, isso é sensacional. Eu fiz até uma live esses dias, eu fazer meus exercícios lá, que é meio bate-papo, tá, pessoal? É bom, porque daí vai ficando solto, porque como são assuntos um pouco mais delicados, a gente tem que ficar um pouco mais relaxadão, conversando, então vamos soltando. Era uma sexta-feira, tinha ido semana, corrida, aquela coisa toda. Fui correr, enquanto eu corro, eu vou tendo minhas ideias e tudo mais, falei, vou fazer uma live. Darei a pílula da salvação para você. Está lá no nosso canal do YouTube. O canal do YouTube, pessoal, é Soulflix. Soulflix. E aí o que eu abordei rapidamente, para também não perder muito tempo aqui, é que se as pessoas procuram as técnicas, os atendimentos, achando que vai sair dali com aquilo resolvido, acabado, calma, parceiro, não é tão assim. Tá? Muita coisa realmente se ressignifica, perdão, auto-perdão, você vai trabalhar amor, chora, ri, se extravasa, então quando você também está conversando melhora muita coisa, dependendo da técnica que você faz, mas calma, não é aquilo ali, por quê? Porque se você continuar repetindo os padrões, as suas posturas, simplesmente o negócio vai voltar. Então a técnica ela vem, te ajuda a voltar para um caminho, às vezes ao qual você acabou saindo, você acabou dando uma derrapadinha, ele te põe no caminho de novo, mas você pode ter certeza que as provações da vida vão voltar ali, vão ser aquelas pedrinhas no caminho para você olhar e falar, agora eu não vou tropeçar, agora eu vou saber passar por isso. Então, não esperar a pílula da salvação. Embora eu goste da constelação de uma forma bem particular, porque, para mim, além de sensacional, ela aborda questões que nos fazem compreender um sistema mesmo, do que está acontecendo, e você chega e fala, agora eu entendi. Você compreende aquela engrenagem que está travada, ela vai começar a andar, vai começar a mexer aquela engrenagem na sua vida, porque você perdoou um ente, você passou a entender uma situação, como a Sandra comentou, que isso pode ter sido um aborto, porque quis ou porque não quis, e como aquilo impacta na sua vida, e aí você tem aquela estalada, e você fala, agora eu entendi o que está acontecendo. E a partir do momento que você tem esse entendimento, aí a sua vida começa a voltar a se movimentar. Voltar a se movimentar diferente, que era para onde você queria. Legal você comentar isso, eu acho que isso é importante para o pessoal que está ouvindo. Quem promete pílulas milagrosas e milagres, gente, cuidado, tá? Não é assim, porque faz parte do desenvolvimento humano, do nosso desenvolvimento aqui, passar por situações, provações, como todos aqui que estão conversando, estão vendo, podem estar passando. Eu mesmo, passando por uma absurda no meu momento da minha vida agora, e vamos lá, temos que tentar entender, acolher, chorar, posição fetal, rir,
Não importa. É tentar encontrar a solução, é buscar compreender o que está acontecendo. Então, isso assim, é deveras importante ter na mente. Espero que vocês terminem essa live hoje aqui com uma compreensão legal sobre o assunto, pelo que a Sandra já vai voltar a abordar aqui, entendendo que boa parte daquilo foi você que atraiu para você, às vezes, dependendo da situação, mas independente de como veio, cabe a você como agir para tentar resolver. Tem coisas que são impossíveis, ok, mas aí a gente está colocando agora outro tipo de questão, e com entendimento, você consegue resolver muito desses problemas. Tá? Então, legal, Sandra, você fazer essa introdução, comentando um pouco aí dessa abordagem toda e da história. Pessoal, é interessante um pouco da história do Bert Hellinger, porque ele não foi sempre um constelador, tá? Um alemão. Quando penso no alemão, penso numa pessoa assim séria, estudada da sua maneira, né, com a sua cultura europeia, seja como for, mas o cara correu ao mundo, foi viver em tribo indígena para entender como que aquela tribo funcionava, e ali que ele começou a enxergar os padrões dentro de uma família. Ele começou a compreender a situação que vinha e como que aquilo impactava na última ponta daquela família. E ele tem uma origem, posso estar errado, Sandra, me corrija, não sei se ele é uma origem católica, ele era padre, certo? Exatamente, ele era padre, foi padre durante 20 anos e depois ele abdicou aí do celibato, acho que a gente pode falar assim, né, para poder se tornar terapeuta. Acho que é uma coisa bem legal, Edras, de comentar aqui com relação à constelação familiar, né? Assim, às vezes fica difícil para a gente explicar como é que a constelação funciona. Quando as pessoas me perguntam como é que funciona uma constelação, gente, constelação é uma vivência, uma experiência. É a mesma coisa que massagem. Então, para quem já fez massagem, não adianta ficar aqui falando, olha, eu vou apertar tal ponto, vou com tal intensidade, porque você pode olhar e falar, e aí? Mas na hora que você sente a massagem, você vai sentir isso no seu corpo. A experiência, ela é física, ela é emocional. E a constelação, ela é exatamente assim também. É uma experiência física, sensorial, emocional, porque você sente no seu corpo a reverberação do seu sistema. E como é que a gente entra em contato com esse sistema? Acho que é bom desmistificar isso também, né, Edras? Que constelação não tem nada a ver com religião. Então, não tem a ver com o catolicismo, ou com o espiritismo, ou com qualquer coisa desse gênero. Porque a constelação, ela vai trabalhar numa vibração energética da essência. Então, quando a gente entra em sintonia, então as pessoas que estão aqui sintonizadas conosco neste momento, estão todas vendo a mesma programação, porque elas estão em sintonia com a gente. Se sintonizar, né, se sintonizar em outro canal, vai assistir o que aquele canal está passando. Então, quando nós vamos fazer um trabalho de constelação, nós precisamos entrar em sintonia com o campo de energia da pessoa que vai constelar. E através dessa sintonia, a gente começa a sentir, perceber coisas no próprio corpo que vão trazendo as respostas para fazer o trabalho. A gente trabalha muito dentro da constelação com frases de cura. Esse é assim que a dinâmica funciona. E, como eu disse, fica difícil às vezes explicar para quem nunca assistiu, nunca participou, nunca constelou. Então, fica o convite aqui para quem não conhece, venha conhecer, venha experimentar, porque faz um bem enorme, pode transformar a sua vida. Ah, transforma. Né? A partir do momento que você começa a entender que... Vou usar um exemplo aqui, tá? Isso é legal. Se alguém quiser participar com o avião passando, a gente também tem a audiência vinda dos aviões que passam aqui em cima da minha casa. O pessoal passa dando tchau e aí eles fazem o link. Tá. Um exemplo interessante. Pensa assim no seu tataravô, que ele trabalhava na indústria. E aí, dali, o negócio, ele era muito mal tratado pelo chefe. E os companheiros de trabalho também sempre sacaneando, puxando o tapete. E aquilo ali foi gerando toda uma questão interna de não confiar em pessoas do trabalho. Coloca isso na mente, tá, pessoal? E coisas do trabalho. De raiva, de ter sido muito maltratado, que não era legal, não ganhava, não achava que merecia, e aquilo foi internalizado de uma forma absurda. Tá, mas e aí, Edras, e daí isso? Usando essa linha de raciocínio que a Sandra nos expôs agora há pouco, dessa questão da memória celular, pensem num fio,
tá num barbantezinho. Nossa, seria ótimo se eu tivesse um barbante aqui, mas tá. Pensa um barbante que tá ligando, que liga o seu tataravô ao avô, ao pai, aliás, ao bisavô, ao avô, ao pai e a você. Vamos deixar só rápido, fácil, para não ficar quebrando muito nos tipos de cadeia familiar. Dependendo de como aquilo ali foi trabalhado e como esse tataravô começou a passar toda essa crença para o bisavô, cuidado, não confia, todos vão te fazer mal, só querem te sacanear, não acredite no seu chefe. O bisavô absorveu aquilo e acabou, às vezes, até atraindo para si situações como essa, porque a gente atrai aquilo que a gente teme, por frequência, isso pode acontecer. Chegou a entrar em trabalhos que daí o chefe também o fazia mal, o maltratava, foi passado a perna muitas vezes, perdeu muita coisa e passou isso já para o avô. O avô passou para o pai, que passou para você. E aí, consequentemente, isso às vezes verbalizando ou nem sempre verbalizando. É realmente a questão da memória celular indo para essa linha. Eu gosto, né, desse duto energético, dessa frequência que liga a família, entrando lá do tataravô até você, você chega no seu trabalho hoje e você não se dá bem nunca com um companheiro de trabalho, você não se dá bem com o chefe, dificilmente você aceita a autoridade de um chefe, é uma pessoa arredia, então eu vou ser empreendedor. Galera, também não é bem assim, né? Não é para todo mundo, também vários desafios, mas pensando no trabalho em si. E aí que você acaba, infelizmente, tendo esse tipo de situação e você nem sabe. Porque às vezes teu pai pode ter sido uma pessoa super gente boa, super firmeza com você, e você nem tem esse traço dele. Mas vem lá de trás. E aí a constelação, quando você coloca ali todo o processo da constelação, seja no chão ou até mesmo ali na mesa com os bonequinhos, quando você começa a colocar à disposição dos bonequinhos na mesa e tudo mais, porque aquilo ali é como se fosse uma representação de um sistema. Então, nessa hora, você fala, a Sandra fala, Edras, digamos que eu sou o exemplo. Edras, e esse bonequinho, você quer colocar onde? Ou essa pedrinha, porque não importa se é um boneco, pode ser qualquer coisa, mas vamos falar em boneco agora. Põe aqui esse bonequinho, vou colocar esse boneco aqui, virado de costas para mim, na mesa, e aqui tem e esse boneco você põe tal coisa. E aí esse boneco, ela sabe, porque ela é a terapeuta. É importante tirar essas dúvidas só porque as pessoas acham que não conseguem visualizar o que é uma sessão de constelação. E eu quero dar a entender para vocês, e fazê-los entender, como a frequência do negócio, já que eu estou, digamos, usando a sessão eu e ela, essa frequência entre eu e ela, como a gente conseguiu fechar esse campo frequencial, tudo que eu estou intencionando para tentar resolver vai ser disposto, no caso, nessa tábua aqui onde estão os bonequinhos. Então eu falo, tem um bonequinho de costas para mim, tem outro bonequinho entre eu e ele, mas que também está de costas. Então, 3, né? Aqui está um de costas, esse daqui sou eu. Mas ela não me conta quem são os bonecos. Não fala. Ela só fala, então, onde você põe esse, onde você põe aquele. Mas ela sabe quais são. Depois que ela termina o sistema, ela chega e fala, então, tá vendo esses 3 bonecos aqui? Esse daqui é lá o seu tataravô, seu bisavô, que está de costas para o chefe dele, então está negando o chefe, é contra, está querendo brigar, qualquer coisa do tipo, e aqui está você. Ou nem sempre sou eu, pode ser o avô, é só exemplificando para vocês entenderem como essa cena acontece sem eu falar. As constelações que eu fiz até hoje, nenhuma eu falei, eu quero meu pai em tal lugar, minha mãe em tal lugar. Imagina. E é engraçado, né? Porque daí você fica, eu no caso, você fica tentando descobrir, né, que é cada coisa. E a parte legal, porque eu acho que o terapeuta deve ficar rindo do outro lado, né? Falar, você tá achando que eu vou colocar tal pessoa agora aqui, então eu vou pegar uma pedra. E aí você olha e fala, mas o que é uma pedra, gente? Mas por quê? Porque não importa o que está sendo usado para representar, o importante é que ela saiba a intenção que ela colocou para aquele objeto, e é ali que começa o trabalho. Aí ela chega e fala, estão vendo aqui nesse sistema que seu tataravô tinha um problema de autoridade, porque passou a perna nele, bateu no bisavô, e é por isso que acontece isso. Nessa hora, fazemos os exercícios, o trabalho da sessão é feito ali, e você libera esse personagem, esse ator, essa energia, essa frequência que continua existindo. É fantasma, vai vir me assombrar à noite. Não, gente, calma, não é isso. É só a gente pode chamar de forma consciência, pode chamar de frequência, pode chamar de diversas coisas que estão ali em outro plano. Ainda é como a gente emana, é a memória, que é aquilo que faz parte de toda uma história familiar. E aí, a partir do momento que você perdoa, você fala, já te perdoo, não sei qual que seria o exercício no caso, mas o exercício feito, você pega esse personagem, esse ator, e ele, sai.
e aí todo o resto da cadeia vai sendo liberada. Mas, Sandra, homem da cobra, não esquece, se eu deixar eu fico falando, e a live é sua. Volta! Vou voltar. Quero falar Você citou um exemplo profissional, né? Então eu vou utilizar aqui alguns exemplos que eu tenho atendido no consultório para tentar ajudar as pessoas. Então, por exemplo, uma das coisas que muitas vezes impacta dentro de um sistema é o fato de que lá atrás os nossos ancestrais talvez não pudessem ter escolhido a profissão que eles queriam. Recentemente, eu fiz algumas constelações e foi muito interessante porque às vezes elas são semelhantes, tá? Nenhuma constelação é igual, viu, gente? É bem importante dizer isso, porque cada sistema é um sistema. Mas às vezes a gente percebe uma certa semelhança no trabalho. Então, se nós pensarmos que para que eu estivesse aqui hoje, eu precisei de um pai e de uma mãe, de 4 avós, de 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tataravós. São 62 pessoas que existiram. Eu não sei a história dessas 62 pessoas. 62 ou 64, eu já nem sei. Sou péssima de matemática. Então, eu não sei a história de todo mundo. No máximo, eu vou saber a história da minha avó. No máximo. Mas a maioria das pessoas não sabe. A gente não tem acesso a essas informações. Por quê? Por conta dessa quantidade de segredos e omissões que acontecem no nosso sistema. E daí, quando a gente abre um trabalho, abre uma constelação, abre um campo, às vezes a gente vê que aquele sistema, ele precisou sobreviver. E para sobreviver, porque a vida é o mais importante, as pessoas precisavam trabalhar muito, às vezes na terra, arando a terra, às vezes elas tinham que se submeter a serem funcionárias empregadas de outras pessoas, e elas não tiveram opções, não tiveram escolhas. E daí hoje, chego aqui, várias gerações depois, e eu estou insatisfeita, eu não consigo ter um direcionamento, eu me sinto culpada, eu sinto um peso pelo fato de não estar tendo esse direcionamento profissional. Então, a constelação, ela ajuda a você entender essa dinâmica lá atrás e falar lá para os seus ancestrais, olha, eu sinto muito que foi assim para vocês. Mas hoje a gente está em outro século, a gente pode fazer um pouquinho diferente. E essas frases, gente, que nós utilizamos nas constelações, elas são frases de impacto mesmo, porque elas vão trabalhar lá no âmago do sistema. Por isso que funciona, por isso que resolve. E outros exemplos, né? Então, eu estou dando aqui esse exemplo às vezes, as pessoas não poderem fazer aquilo que elas gostariam, mas a gente também tem, muitas vezes, as pessoas elas não conseguem se conectar com os próprios talentos. Recentemente, eu também já fiz constelação, se a pessoa fala assim, não, mas eu não tenho talento nenhum. Ela não consegue reconhecer as próprias habilidades dela. Daí a gente vai lá olhar para o sistema. Talvez lá atrás não houvesse esse reconhecimento. Gente, de novo, a vida lá atrás era muito difícil. Então, se nós olharmos para a nossa árvore genealógica, vai ver assim, a história do meu bisavô com certeza foi muito mais difícil que a do meu avô, que foi mais fácil que a do meu pai, que foi mais difícil na realidade. Na realidade, vai ficando mais fácil conforme o tempo vai passando. Então, o bisavô foi muito difícil, do meu avô foi um pouquinho mais fácil, do meu pai vai ficar mais fácil, a minha um pouquinho mais fácil, do meu filho, do meu neto. Então, as coisas vão ficando mais leves com o passar do tempo, porque esse é o momento de evolução. A gente vai evoluindo mesmo. Mas lá os ancestrais não têm noção disso. E a gente precisa, então, informar para essa cadeia, para esse sistema todo, que ó, as coisas mudaram e agora pode ser mais leve. E reconhecer esses talentos. Às vezes a pessoa ela não consegue achar que ela tem uma habilidade. Mesmo que ela tenha, ela fala, não, mas eu cozinho bem, mas eu não acho que cozinhar bem é uma habilidade. Eu não sei, eu não acho que jardinar bem é uma habilidade. E daí as pessoas não conseguem valorizar aquilo que talvez seja o ideal de carreira dela. Isso acontece. Né? E daí Você vamos fala, falar um pouquinho. muito bom. Vamos falar um pouquinho aqui como é que é essa visão sistêmica a respeito, né, da profissão, da carreira e do dinheiro. Então, o Bert Hellinger, ele parte do princípio de que nós temos os pais certos na nossa vida. Daí você vai falar assim, nossa, mas a minha mãe me jogou na lata do lixo, eu nem sei quem é meu pai. Mas eles são os pais certos? Daí eu vou dizer assim, eu sinto muito pela sua história, mas são os pais certos, porque se não fosse por eles, você não estaria vivo. Então você ganhou a vida de presente porque você tinha esses pais.
Talvez esses pais não tivessem disponibilidade de dar continuidade à vida, mas eles te deram o maior presente que foi a vida. E daí, se a gente partir desse princípio, qual é o primeiro presente que a gente ganha além da vida? Né? A primeira conquista nossa é o nosso nascimento. E ele vem através da nossa mãe. Então, a nossa primeira relação de sucesso é o nosso nascimento. Por isso que a mãe, dentro da visão da constelação familiar, ela tem essa conexão com o sucesso e com a carreira. Porque nós... Pessoal, sentido, né? vocês estão ouvindo aí, galera? Eu tô. Eu tô. Pois é. E daí a mãe, qual é o papel da mãe? A mãe acolhe, a mãe, ela cuida. O papel da mãe e o papel do pai são muito diferentes. Então, a mãe é aquela que vai te dar o alimento, que vai ver se você levou a blusinha no dia do frio, vai te lembrar do guarda-chuva. Agora, qual é o papel do pai? O papel do pai... Vamos voltar aqui um minutinho, né? Na realidade, assim, quem é que nos apresenta o pai? É a mãe. Porque durante os primeiros 7 anos, nós temos uma relação muito grande de simbiose com a nossa mãe. E daí, dos 7 aos 14, a mãe faz esse papel de nos apresentar para o pai. E quando essa relação, de alguma maneira, é conturbada e esse pai não é apresentado adequadamente, isso vai impactar na nossa vida. Vai impactar na vida financeira. Já vou chegar aí. Mas como é que vai funcionar essa questão? Então, quando a mãe nos apresenta para o pai nos leva para a vida. O que acontece quando um pai fica com o filho? Daí o filho foi lá e tropeçou e caiu. Daí o pai fala assim, não, pode levantar, não foi nada não. Passa a mão no joelho que você pode brincar de novo. É assim que o pai faz. Esse é o papel do pai. O pai, ele ensina a gente a ir para a vida. E quando você, de alguma maneira, tem uma relação de desequilíbrio ou com o seu pai ou com a sua mãe, provavelmente você vai ter um desequilíbrio que vai afetar em alguma área da sua vida. Talvez na área da carreira, da profissão e da relação com o dinheiro. Então, quando nós temos o pai e a mãe bem equilibrados dentro da gente, nós teremos uma vida mais saudável e a gente não vai ter esse conflito, principalmente com relação à questão profissional. Pode impactar outras relações, com certeza, porque pai e mãe são a base de tudo. Mas a gente está falando aqui da relação de carreira e dinheiro, então impacta diretamente nessa questão. E é bem interessante, posso fazer aqui um retrocesso para falar um pouquinho da relação dessa questão do dinheiro, Edras? Por favor. Tá. O dinheiro, se a gente olhar, ele é só um pedaço de papel. Mas é um pedaço de papel que tem muito poder, muito valor. Lá atrás, muito lá atrás, como é que era essa troca entre a sociedade? Então, eu tinha uma galinha e trocava pelas maçãs que você tinha. O outro tinha os porcos e trocava pelas laranjas. Só que em algum momento, essa relação de escambo, ela não foi mais suficiente, porque as pessoas começaram a questionar, mas será que a minha galinha vale tanto quanto as suas maçãs? Será que o porco vale tanto quanto as laranjas? E daí criou-se, né, uma moeda, um metal, para padronizar essa relação de troca. Então, você colocava lá um valor, tantas moedas por tantos porcos, tantas laranjas. Então, o dinheiro, pela visão da constelação familiar, ele representa a energia que está a serviço da vida. Se eu valorizo o meu trabalho, se eu dou um preço justo pelo meu trabalho, a pessoa paga com tranquilidade por esse trabalho, a gente tem uma relação de equilíbrio. Daí a gente volta lá nas 3 leis sistêmicas. Então, a relação com o dinheiro, para ela estar em equilíbrio, a gente precisa estar nesse equilíbrio de troca da 3ª lei sistêmica. Porque se você está dando mais do que recebendo, ou recebendo mais do que dando, tem um desequilíbrio. A sua vida financeira, com certeza, deve estar em desequilíbrio também. Então, tem que avaliar o quanto é impactante, às vezes, esse olhar para as nossas relações. E o quanto isso influencia na nossa vida com relação à profissão, à carreira e ao dinheiro. A gente tem perguntas aí, ou é? Não, ainda não. Até que a gente recebeu perguntas ao longo da semana, então a gente as que são voltadas para essa questão financeira a gente vai colocar. Um pequeno adendo, talvez não seja tão óbvio para alguns, à medida que vocês forem fazendo comentários ou perguntas, quando não for eu que estiver assim, respondendo, a Sandra,
a Ludmilla, que alguns já conhecem, ela está através aqui do nosso perfil do Soul Pass fazendo as respostas, eu também fazendo alguns comentários. Então fiquem tranquilos que a gente vai ter um momento para perguntas, mas qualquer coisa que seja feita nesse momento, que está acontecendo agora com a Sandra, ela pode acabar fazendo. No entanto, eu estou pensando um negócio. Para a Sandra não ficar com um monte de coisinha escrita no rosto, a gente poderia meio que também desativar os comentários por enquanto, né? O que você acha? Pode deixar, não tem problema, fica Se tranquilo. vê que está no cantinho, né? Então tá dando certo. Legal. Então vamos retomar porque tá interessante assim essa parte da conversa, ainda mais essa relação pai, mãe, a relação do dinheiro e o Isso. equilíbrio. Pois é. Então, esse êxito na vida, né? A gente pode dizer que então, o primeiro êxito foi com o nascimento e no decorrer da vida a gente vai conquistando outras coisas. É importante lembrar aqui que, às vezes, a pessoa também não se sente realizada, o Edras, porque a família impôs para ela uma determinada profissão. E eu quero aqui falar de um filme que provavelmente a maioria das pessoas conhecem, que é o Viva a Vida é uma Festa. Eu acho que aquele filme, ele é pura constelação familiar. Então, para quem quer saber um pouquinho de constelação, assista esse filme, Viva a Vida é uma Festa, porque ele fala exatamente, mostra essa trajetória. E eu vou dar um spoiler aqui com relação ao filme. Ele começa com a história lá de uma família que, por uma decepção, uma desilusão amorosa, era uma família de músicos, e por uma desilusão amorosa virou uma família de sapateiros. E daí, por muitas gerações, eles foram sendo sapateiros. Até que lá o tataraneto, em algum momento, resolve que ele quer ser músico. E a família inteira aboliu a música, excluiu a música. E como é que ele faz para trazer a música de volta? Então, assistam o filme para vocês verem essa trajetória. Inclusive, as falas do filme, elas têm muita relação com a constelação familiar. Então, essa imposição, eu vou falar então aqui a respeito da carreira, o filme é muito mais do que a carreira, mas vamos falar da carreira. Às vezes a família, ela vem numa família onde o padrão de repetição de profissão é muito grande, onde não se admite que a pessoa faça uma coisa diferente. E muitas vezes, quando a pessoa quer fazer uma coisa diferente, ela não quer fazer diferente só porque ela quer afrontar a família ou qualquer coisa do gênero. Ela quer fazer diferente porque alguém lá atrás do sistema também tem essas capacidades, esses talentos que ela está manifestando aqui. Então, é muito legal quando a gente faz uma constelação e a gente percebe que lá atrás no sistema, de alguma maneira, você está trazendo uma... É como se fosse uma honra, você está honrando o ancestral. E daí, posso dar um exemplo pessoal meu? Por favor. Meu mesmo, não é da minha vivência, da minha experiência, não é do consultório, tá? Numa das constelações que eu já fiz a respeito dessa questão de dinheiro, de carreira, não porque eu tivesse dúvidas, mas só para ajustar algumas coisas, eu vou ficar até emocionada, porque mostrou muito forte a minha ancestralidade, o quanto as mulheres do meu sistema já trabalhavam de alguma maneira com a cura e com a educação. E o quanto o meu sistema repete esse padrão. Então, a educação, ela está no meu sistema faz muito tempo. E é muito forte isso. Você compreender que você está aqui trazendo esses talentos todos que são seus, mas também dos seus ancestrais. E isso dá uma força, porque quando a gente está conectado com o nosso sistema, quando a gente está com isso bem resolvido dentro da gente, a gente tem uma força muito forte. Então, imagine uma árvore que tem uma raiz muito profunda e ela se abastece dessa energia que vem da Terra. Quando a gente está conectado com o nosso sistema, nós somos essa árvore. Por isso que é bem interessante quando a gente faz uma constelação e a gente consegue se conectar com essa energia que vem desses ancestrais, por parte de pai, por parte de mãe, e consegue, de alguma maneira, também oferecer isso ao outro de uma forma muito amorosa. Assim, para quem já teve a oportunidade de fazer a constelação, ouvir esse tipo de relato, faz você entrar num túnel do tempo e lembrar das próprias, né? E as coisas que eu já constelei, as pessoas que puderam fazer. É uma brincadeira que eu já fiz algumas vezes. Eu desejo a constelação familiar para o mundo. Porque quem pudesse ter essa oportunidade de fazer,
Ah, gente, é outra pegada. É. Sabe por quê? Porque primeiro que você vai ver ali na frente coisas que você não está contando para quem está na sua frente. Você conta a sua história, mas você não conta quem são os atores. E aí ela começa a aparecer com o negócio e fala, meu pai do céu, e agora? Como pode ser possível? É, realmente, tinha isso na minha família, aquela coisa. Às vezes, essa questão de você ser meio que obrigado a fazer uma profissão, ou a relação da criança para fazer bem para o pai, que é super, sei lá, exigente, aquela coisa, ela já vai se moldando para fazer o mesmo que o pai, porque aquela relação de admiração, é aquele herói, mas é um. E a pessoa, às vezes, ela é triste, porque ela segue uma carreira que ela não quer. Como é que você vai ser próspero nisso? Você até consegue, tem alguns que conseguem. Mas é mais difícil, e mesmo que consiga, pode ter uma certa amargura, porque não foi aquilo que a realizava. Uhum. Vamos colocar isso em pauta, já que está pondo, também vou pôr também. Bom, infâncias à parte, criança, uma infância com adolescência pautada com problemas financeiros em casa, briga, pai, mãe, aquela treta, mas isso desde criança eu já via. Porque meu pai teve lá sua trajetória profissional e depois de um certo momento deu uma invertida e aí começou a empreender e aí foi só dificuldades e afins. E eu cresci muito dinheirista. Então eu era a pessoa que eu fazia pedágios pela minha casa. E aí meu pai deixar um dinheiro ali, minha mãe deixar um dinheiro. Fui ficando um pouquinho mais adultinho, 12 anos, adulto, ó. Vai vendo, hein? Ficando um pouco mais velho e pensando em grana, daí comércio, ficava fazendo escambo com coisa e ganhava dinheiro ali, aquilo lá. E eu fui para um meio voltado para a grana, porque minha formação, eu sou economista, fui trabalhar com finanças, e por aí foi mexer com dinheiro, mercado financeiro, uma coisa que, nossa, legal, dinheiro, estou conseguindo, né, ser próspero. Mas aí depois de um tempo eu vi que aquilo ali não me completava, aquilo ali me machucava, era uma energia pesada onde eu trabalhava, infelizmente. Então, coisas que me machucou. E aí até um dia que eu decidi romper com aquilo e falar, eu não quero mais isso para mim, porque isso me machuca. Não porque meu pai queria que eu fosse, não. Né? Nada a ver. Mas porque dentro de mim eu achei que eu tinha que seguir aquilo porque eu queria preencher uma lacuna na minha vida que eu tive quando criança que me fez muito mal. Bom, e aí, né? Tudo bem, tive uma certa prosperidade num certo momento, mas depois aí a conta chega, e aí é gastrite, ficar mal, triste, ver que aquela energia não é minha, tô me fazendo mal. Bom, por fim, saí e vim montar o portal. Galera, é isso, né? Olha que beleza. Por quê? Porque daí ali para frente eu comecei a ver que uma lacuna minha que eu queria trabalhar, e aí depois eu fui encontrando isso nas constelações, era o quê? Trazer essa liberdade, vamos dizer assim, né? Interna, de você talvez você buscar algo que lhe faça bem, que te faça ficar feliz, buscando algo que te complete com o trabalho. Tá? Vai dizer que vai ser mil maravilhas? Nem perto, tá, pessoal? Não funciona assim. É mais dificinho. Mas eu sinto que toda vez que eu penso naquele passado, tudo bem, passou legal, mas eu não quero aquilo para mim de volta. Por quê? Porque aquilo ali não me completava. Eu achava que a Mas foi solução. bom enquanto durou, estava ótimo, tá lá, né? Sim, não, Reconhece. sem arrependimentos. Eu achava que era o dinheiro que ia funcionar, que ia ser legal, parará, daí eu ia estar completo. Não foi. Eu encontrei um furo maior, que aquilo não me completava. Mudei, beleza, foi bom, aprendi e estou indo para um outro lado. Isso é muito legal. Isso para mim funcionou muito bem. Então, coisas que a gente compartilha, né, que isso são importantes. Pois é. Posso pegar a sua deixa só para fazer um comentário aqui? Por gentileza. Essa questão da mudança profissional, né? Eu atendo muita gente no consultório, Edras, que está nesse momento de transição de carreira, principalmente agora, em função da pandemia. Acho que a pandemia trouxe isso muito forte, né? Das pessoas terem que olhar para certas questões na vida delas. E chegou um momento assim, onde muitas têm que tomar uma decisão, porque não estão satisfeitas, sejam nas suas vidas afetivas, ou familiares, ou profissionais, ou de amizade, e a pessoa tem que tomar uma atitude. Então, essa transição de carreira, ela não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Porque tem muita gente que não sabe o que quer fazer da vida. Então, nós temos várias situações, né? Tem gente que fala assim, olha, eu não estou satisfeita onde eu estou fazendo o que eu faço, mas eu ainda não sei, não descobri o que eu quero fazer. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é trabalhar resgatando esses talentos, porque através dos talentos, muitas vezes, a pessoa consegue ter um despertar e um olhar diferenciado para aquilo que ela quer fazer.
Existem aquelas pessoas que elas sabem o que elas querem, mas elas estão numa posição, às vezes, profissional, eu vou colocar entre aspas, confortável, e daí fazer essa transição daquilo que ela tem como segurança e estabilidade para algo que ainda não é estável e que é novo, causa muita insegurança. Por quê? Às vezes as pessoas preferem ficar no conforto do desconforto do que fazer uma mudança e ter que mexer com toda essa zona aí que está relativamente segura, porque ela sabe lidar com ela. Porque o novo é novo, você vai ter que aprender. A gente não teve que aprender há um ano e meio atrás, e está aprendendo até hoje como é que lida com essa questão da pandemia. A gente teve que sair da nossa zona de conforto para poder se movimentar e se reestruturar. Só que às vezes as pessoas não querem fazer isso na carreira, na profissão, porque elas vão colocar o dinheiro muitas vezes acima. Então, é o salário, são os benefícios que ela tem na empresa, e daí eu vou abrir mão disso tudo, agora eu não posso. E daí quando a pessoa diz agora eu não posso, se a gente voltar lá para essa relação com o dinheiro, lembra que eu disse que o pai nos ensina a ir para a vida? Então, quando o pai nos ensina a ir para a vida, ele nos ensina a ter responsabilidade. E quando você fala assim, eu não sei lidar com o dinheiro, é porque eu não quero assumir responsabilidade. Eu quero terceirizar. Isso de forma inconsciente, tá? Não é consciente, é inconsciente que isso acontece. Então, eu sempre vou ter a desculpa assim, não, mas eu não tenho dinheiro para fazer. Eu não tenho dinheiro para não sei o que lá. Porque eu não quero me responsabilizar. Porque se eu fizer aquilo, de alguma maneira eu vou ter que mudar a minha postura. Então, esse passo para você fazer essa transição de carreira, ele não é um passo fácil. Mas às vezes você precisa abrir mão disso. Só que você vai escolher o preço que você vai pagar, porque de qualquer maneira você vai pagar um preço. Se você ficar, você paga um preço, se você sair, você paga um preço. Então, qual é o preço mais leve? Isso a gente pode colocar para qualquer relação que você tiver. Qualquer escolha que você for fazer na vida, desde que seja, não sei se eu vou tomar uma sopa ou se eu vou comer uma salada. Mas qualquer escolha que você fizer, você vai abrir mão da outra e você vai pagar um preço por aquilo. Então, quando a gente assume, né, quando você é adulto e você assume as responsabilidades pelas escolhas que você faz, você tem a sua vida nas mãos e você consegue dar um direcionamento. Só que não é todo mundo que quer fazer esse movimento. Não é todo mundo que está preparado para fazer esse movimento. E tudo bem, gente, tem o tempo certo. Né? Então, vai chegar uma hora que a água vai bater lá no bumbumzinho e a pessoa vai tomar uma atitude. Às vezes a vida força. Né? Foi o que aconteceu na pandemia com muita gente. A vida forçou. Então, muitas pessoas perderam o emprego e daí elas foram vender pão de mel, fazer biscoito, vender alguma coisa e de repente se encontraram. Porque isso era aquilo que elas gostavam de fazer, ou se esqueceram, mas elas usaram das habilidades que elas tinham e hoje elas nem querem voltar para o mercado de trabalho. Eu conheço várias pessoas assim. Várias pessoas que conseguiram deslanchar profissionalmente durante a pandemia, na carreira profissional. Então, são muitos os exemplos. Mas o quanto você está disponível para enfrentar isso? Tem que estar com coragem. E eu vou lhes falar que essas mudanças não são fáceis. Falando por mim, tá, gente? Não é fácil, não. Às vezes você está ali no teu trabalho, você pode estar mais estável, está ganhando bem, mas não feliz. E aí? Família, quem está ali nas suas costas que está precisando de você ainda, e como é que você toma esse tipo de decisão? Então, quer dizer, não acho que é uma coisa simples, isso é só coisa para filme. Mandei meu chefe para casa do chapéu e agora eu vou ser feliz. Ok, muito legal na primeira página, mas na hora que você vira a primeira folhinha ali do livro é a hora que você começa a entender algumas questões que não são tão simples. Então, claro, obviamente, né, se você começa a sentir um certo desconforto que não está legal, procura. A gente está usando, estamos mostrando uma ferramenta aqui que pode ser usada, que eu acho sensacional, dentro de várias que podem aparecer, que essa já é mais incisiva, porque você consegue trabalhar aquele assunto, uma sessão, normalmente uma sessão, duas, o negócio é muito rápido. É rápido por ser uma sessão, mas o engraçado é que quando a engrenagem começa a movimentar, e aí você consegue resolver aquela situação, você olha e fala, nossa, verdade, né? Às vezes você nem atribui a técnica, porque você, porque eu fiz tal coisa, aquilo ali, mas ninguém vê que alguns atores no meio foram cortados, situações foram resolvidas na sua ancestralidade que daí te liberaram para você conseguir ir à frente. Então, isso é legal. A coragem faz parte, é importante ter um pouco de planejamento para saber o que está querendo fazer, se for fazer uma mudança, mas ela começa com uma sessão de constelação, uma questão de você estar conversando com alguém para poder lhe dar uma ajuda em relação a isso. Pessoal,
Vamos começar as perguntas, porque esse assunto rende, porque envolve profissão, dinheiro, então essa é uma coisa bem importante. Flávia, eu não esqueci da sua pergunta sobre o Michael Jackson. Só eu vou fazer aqui a da Ludmilla em relação aqui do Soul Pass, que ela já soltou a primeira pergunta para a gente não perder. Aí eu volto nela, porque eu achei legal a sua pergunta aí, tá, Flávia? Vamos lá, pessoal. A primeira perguntinha que a gente... peraí, que eu nem li a pergunta, porque como eu estou meio longe, a minha irmã já está falando que respondeu. Não fiz... Tá. Mas tudo bem, só vou repassar, tá? Minha família escolheu minha profissão, não eu. Fiz a faculdade que eles queriam, mas não sou feliz. Como posso mudar esse cenário? Bom, o autor desconhecido, porque acho que deve ter sido durante a semana passada a pergunta, mas então já está meio que respondido pela Sandra essa questão de fazer o que você não quer. Bom, por definição, galera, vamos concordar, né? Se já fazer uma coisa que você não quer, já é uma frequência errada. Pesado, viu, Edra? Imagina que você... se é uma coisa pontual, não quero, mas você vai fazer, você já vai bicudo. Agora, você imagina, não quero, você vai fazer, e aí você estuda anos, 4, 5 anos, se forma, vai trabalhar com aquilo, e aí vai. Pessoal, para quem está um pouco aí no portal, que a gente conversa muito com relação a técnicas de cura, energia, frequência, a gente atrai aquilo que a gente emana. Se você está emanando uma energia que você não curte aquilo, de alguma forma o negócio vai pegar. Então, essa aí eu acho que é importante ter isso em mente. Tá? Não estou falando para ninguém sair se demitindo amanhã. Mas, se isso incomoda, já começa a bolar o plano. Sentiu necessidade, alguma coisinha não está legal aqui? Pô, faz uma sessão de constelação. É sensacional, porque do outro lado, além de ser uma pessoa consteladora, é uma pessoa que tem muita experiência com situações do tipo. É o melhor campo de pesquisa que está tendo ali, porque todo dia a pessoa está tendo várias inserções de diversos assuntos. Então ela vai conseguir ter toda aquela noção de experiências para poder nortear. Então, para a primeira pergunta, Sandra, se você quer fazer algum adendo dela ou podemos passar para a próxima? Porque você meio que já falou. Né? Acho que é interessante pontuar, Weller, que às vezes, né, a pessoa ela foi lá e fez o que a família queria e está insatisfeita. Eu pego muitas pessoas que falam assim, nossa, mas eu já estou velha para começar alguma coisa, porque eu já estou com 40, estou com 50, estou com 60 e eu vou começar alguma coisa agora. E daí minha pergunta para as pessoas é sempre assim, então, mas daqui 3, 4, 5 anos, você pode estar fazendo alguma coisa que te traga bem-estar, alegria, felicidade, realização. Mas se você prefere viver mais 3, 4, 5 anos, né, nessa dor que está passando, os anos vão passar de qualquer maneira, mas é você quem vai escolher. Se você vai passar isso com mais leveza ou com mais pesar. É no amor ou é na dor. Daí a pessoa escolhe, entende? Mas nunca é tarde para começar. Não existe essa coisa relacionada, na minha percepção, à idade cronológica. Não. Tem tanta gente aí. Bom, Né? Eu também concordo 100%. Sempre é tempo. Para ser feliz, sempre é tempo. Não tem muito que esquentar com isso, realmente. Não pode se prender a isso, senão acabou. Né? Você está fadado a ficar mal por conta disso. Vamos lá, deixa eu fazer a pergunta aqui da Flávia. Eu só espero não ter perdido o fio da meada. Mas vamos descobrir. A Flávia Zelinski, por sinal, é uma terapeuta do portal. Refletindo sobre o dinheiro na constelação, pensei na vida do Michael Jackson, que teve uma infância bem difícil, uma relação bem conturbada com o pai, mas teve grande sucesso. Vocês têm algo para contribuir sobre essa reflexão? Então, mas ele teve grande sucesso, mas ele teve que investir muito dinheiro para bancar os processos todos que ele sofreu ao longo da carreira. Então, ele também teve muitas perdas. É muito interessante essa pergunta da Flávia, e eu quero fazer aqui um link, vou colocar assim dessa maneira. Sabe o jogador Adriano, o Imperador, o grande jogador do Flamengo? Se a gente olhar também para a história de vida dele, ele foi uma pessoa que saiu lá da comunidade e foi para o estrelato, foi jogar internacionalmente, teve uma carreira meteórica de sucesso incrível. Num determinado momento da carreira, ele entrou numa profunda depressão. E o que ele fez? Ele voltou, né, se não me engano, estava em Paris, voltou para o Brasil para morar aonde? Na comunidade, porque era lá que ele se sentia pertencente. Então, ele teve o sucesso, teve o dinheiro, mas ele precisou voltar para a origem dele. E ele, desde então, vive envolvido em escândalos também, onde ele gasta muito desse dinheiro. Então, a pessoa, ele conseguiu fazer um pouquinho diferente da família, como no caso do Michael Jackson, mas ainda tem marcas
dessa história de infância que ficam na pessoa. Então, acho que o Adriano, junto com o Michael Jackson, aí, tem essa mesma reverberação, de alguma maneira. Ele realmente foi uma coisa muito gozada, né? Você vê, não há melhor lugar do que o nosso lar, acho que parece até frase de desenho, não lembro se era. É da Mary Poppins, eu acho, eu não tenho certeza. Nossa, antigo, hein? Mas você vê, olha o cara, olha o que ele foi. Olha onde, e aí você descobre que não tem sucesso, não tem realização financeira que cubra um furo, às vezes interno, que tipo só se resolve voltando para o lar, porque era onde ele se sentia bem, tudo bem, era a vida dele. Gente, cada um está visualizando a vida do Adriano agora. Ele tinha tudo, Europa, ou mesmo no Brasil, não, ele quis voltar para a origem. Para você ver qual foi o grau de desejo dele que ele tinha de algo, mas como ele queria voltar para aquilo. É bom ter isso, voltar para o ninho, né? E dentro da constelação a gente explica, né? Quando ele faz esse processo de ir para outro lugar, ele se distancia da família de origem. Então ele rompe esse vínculo. E daí a gente chama na constelação de consciência pesada. A consciência pesa. E para ele ficar com a consciência leve, o que ele faz? Eu vou perder tudo, ou pelo menos uma parte do que eu conquistei, vou abrir mão de tudo para voltar para a minha origem, que é ficar com os meus, é honrar os meus ancestrais. É o que o Covas fez, só que visto por uma condição profissional. Então, a gente faz isso o tempo inteiro, só que nós não temos consciência. A constelação, ela traz essa consciência. Você acaba adquirindo uma visão mais ampla da vida. Quando você tem essa visão mais ampla, você consegue ter uma postura mais leve e compreende melhor essas dinâmicas todas. Que show. Vamos lá. Sandra Freitas, oficial. Oficial, a gente tem alguém aqui que tá em bala na agulha. Vamos lá, então, Sandra. Problemas financeiros repetitivos, mesmo com vários tratamentos e estudos, mas sempre retorna o mesmo problema. Como quebrar esse emaranhado? Só deixa eu entender qual é o problema. Seus problemas financeiros sempre voltam, tá bom. Vamos lá, mesmo com vários tratamentos e estudos, por favor, Sandra. Então, na realidade, a gente tem que olhar através da constelação qual é esse emaranhado. Mas não é só olhar para aquilo que a constelação vai trazer, não vai funcionar. Foi o que a gente falou, não é milagre, né? Então, talvez ela tenha que mudar alguma postura na vida dela, porque ela deve estar voltando para aquele mesmo patamar. Vou dar um exemplo aqui da gente sair do lugar. Então, por exemplo, eu vou lá e quero assumir um lugar que não é meu. Estou querendo mandar tanto quanto o meu chefe, mas não é o meu lugar ali. Então eu levo uma bronca, eu vou lá, volto para o meu lugar de funcionária. Mas daqui a pouco eu volto aqui para o meu lugar de chefe. Enquanto eu não melhorar essa relação e não assumir realmente qual é o meu papel, o meu lugar, as coisas não vão parar de acontecer. Então talvez aí não me lembro o nome dela, me desculpe. Ela tenha que olhar a dinâmica por trás deste processo de perdas financeiras. É Sandra também? Minha xará. Então tem que olhar essa dinâmica por trás dessas perdas financeiras, mas tem que mudar a postura, porque só saber o que está acontecendo não vai resolver o problema. Então, precisa fazer aí esse movimento de mudança de postura. E, gente, esse movimento de mudança de postura é uma coisa que a gente faz todo dia, muitas vezes ao dia, né? É dar um passinho para trás e falar assim, agora eu volto para o meu lugar. Né? Qual é o meu lugar? É o meu lugar de neta, de filha, de irmã, de tia, de prima, de mãe, de avó, de todos. Todos os papéis que você representa na vida, você dá um passinho para trás e volta para esse lugar. É legal... A gente está falando dessa questão ancestral e às vezes vem de muito longe ou diretamente de pai e mãe. A Marlene, ela falou, e até é o objetivo da live e o objetivo do material que a gente soltou durante a semana passada com os exercícios sistêmicos. Alguma coisa a gente também vai soltar aí durante a semana, os exercícios que você lê, você ali mentaliza, medita em relação àquilo e você vai resolvendo algumas situações que possam estar envolvendo a sua vida. É completo com uma sessão? Não, não é. Até porque esses exercícios são usados durante a constelação, mas para vocês terem esse entendimento. A Marlene fala, eu sempre achei o dinheiro algo ruim. Só nessa conversa já entendi de onde saiu essa crença absurda, quando na infância via o mau uso que meu pai sempre fez e nos privou em muitas situações. Manda aí, Sandra. Marlene, você tocou num ponto fundamental. Eu devia ter falado isso lá atrás, a gente falou tantas coisas, acabei me esquecendo. Mas essa palavrinha que a Marlene usou, ela é fundamental. São as crenças, Edras.
nós somos recheados de crenças, principalmente em relação a essa questão do dinheiro. Então, desde pequenininho, a gente ouve assim, que o dinheiro é sujo, que Deus só ajuda quem cedo madruga, que o dinheiro não traz felicidade, Não, é. que se você tem dinheiro, você não é feliz no amor, se você tem dinheiro, você não é feliz não sei aonde. Então, existem muitas, mas muitas crenças relacionadas ao dinheiro. Às vezes as crenças elas são transmitidas verbalmente, as pessoas repetem isso o tempo inteiro. E essa crença do dinheiro é muito interessante. Eu vou dar de novo um exemplo meu, pessoal, da minha vida. Minha avó não sabia ler, não sabia escrever, mas conhecia todas as notas do dinheiro. Minha família sempre teve comércio e ela dava troco direitinho num terror. E ela falava assim: o dinheiro é sujo, mas ela vivia com o dinheirinho lá guardadinho no bolso dela. E você sabe que isso trouxe, eu fui trabalhar essa minha crença muitas vezes até que na constelação deu para resolver. Com essa questão, se o dinheiro é sujo, como é que o dinheiro pode ser bom? Como é que eu posso ter dinheiro? Como é que eu posso ser feliz com o dinheiro? Então, essas crenças, elas também impedem a gente de ter sucesso. Muito É. boa a pergunta da Marlene. Eu estou escrevendo perguntaram aqui um negócio, mas eu estou escrevendo, mas é só para, legal isso. Ó, avião, eu cresci com a minha mãe falando que dinheiro, como é que é? Amigo é dinheiro no bolso e só pai e mãe que é amigo. Você imagina, olha que forte, vocês não têm noção como essa pessoa cresceu desconfiada com o mundo. Porque, primeiro, se de amigo é dinheiro no bolso, eu só vou ter amigo se eu tiver grana. E aí, quando você ganha um pouco de noção das coisas, você fala, pô, mas peraí, mas se eu tiver dinheiro eu vou ter amigos, são pessoas interesseiras. E aí, como é que você cria um ciclo de amizade? Não é? Olha qual que é o peso de palavras de pai, de avô, como isso pega numa pessoa, numa criança, e você traz. E, gente, vou te falar, isso daí foi uma coisa para ser trabalhada até recentemente, e ainda eu tenho minhas coisas de ficar meio prestando atenção, não confio muito ali, não sei o quê, vou dar uma oportunidade. Tudo bem, isso já me livrou de muitas coisas, mas isso também já deve ter me deixado mal em muitas outras que eu nem sei. Uhum. Então é a força, é o peso mesmo que existe nas palavras. Tá? Acho que é bem importante colocar isso em questão, porque a gente traz, e gente, eu adoro essa frase e tenho que falar. Nossos pais não são culpados, do mal, não sei o que. Alguns a gente pode realmente ser não sendo pessoas tão legais, né? Mas o ponto é, eu não estou até respondo aqui no caso da minha mãe, assim, porque ela é uma pessoa do mal. Não. Ela teve a vivência dela, ela veio de um resultado de uma criação. Então, nossos pais, ou quer quem que seja, eles fazem algumas ações no nosso passado porque era o melhor que eles poderiam fazer com as ferramentas que eles tinham. Perfeito. E aí o Bert Hellinger, ele é muito ninja quando ele fala isso. Porque aí você compreende que aquilo ali é um resultado de situações, é um resultado de uma criação, de ações que aquela criança adulta naquele momento, mas que a criança recebeu e que cresceu com aquilo. E cabe a nós fazer novo futuro para os nossos filhos, amigos, seja qual for. Então, qual que é o meu aprendizado? Dê oportunidade para as pessoas, elas não desconfie de todas. Não ache que todo mundo está ali para te fazer mal. Difícil? Isso foi bem difícil comigo até um certo ponto. Ainda mais no meu passado de trabalho, imagina, né? Achar que todo mundo queria me fazer mal. Então, não culpar, é compreender, entender, acolher essa situação e aí sim, farol ilumina para frente e tenta fazer melhor. Eu estou devendo uma pergunta, é que alguém fez uma outra perguntinha e eu estou colocando ela aqui agora porque tinha um pedido. Qual que é nosso canal do YouTube? O nome dele é Soulflix. Fixar comentário. Tá, vamos lá. Se alguém quiser perguntar na caixinha de perguntas, por favor, o façam também, claro. Eu vou colocar aqui porque eu corri... vamos lá. A Fernanda. Minha família tem um padrão de repetição onde as 9 mulheres que são irmãs, meu pai, não conseguiam se manter em casamento. E as filhas estão repetindo os padrões. Sou filha de uma delas. Como quebrar isso? Então, a constelação pode ajudar muito, né? Porque na hora que você entende quem foi o ancestral lá atrás, que não pôde se manter neste casamento e que vocês todas estão honrando, talvez esse emaranhado possa ser desfeito. Isso acontece muito. Deixa eu fazer um pedido de desculpa. Esqueci o nome. Fernanda, cometi um erro. Vamos deixar essa pergunta para a live de família. Só para a gente não perder o rumo da conversa aqui.
tá bom? A gente vai ter duas lives. Amanhã é a relação de pais e filhos, filhinho da mamãe, isso é interessante. E a live de quarta-feira, de amanhã é com a Helena, e da quarta-feira é com a Lila, que daí ela vai abordar casamento. E aí a gente fala um pouco sobre isso. Por favor, volte, tá? Só para a gente não perder aqui o fio da meada do que a gente está conversando. Próxima pergunta. Não sei qual a minha missão ou propósito de vida. É possível descobrir isso através da constelação? Pergunta interessante. Às vezes, através da constelação, você pode não descobrir a sua missão ou o seu propósito, mas a gente pode resgatar os seus talentos, as suas conquistas e olhar lá atrás, né, na sua infância, de repente, o que era aquilo que te motivava, o que despertava o seu desejo. Então, a constelação ela pode ser um auxiliar, mas existem outras ferramentas que podem fazer com que a pessoa descubra a sua missão e o seu propósito. Nossa, sensacional. A constelação ajuda. Porque, gente, recentemente eu vi não alguma coisa... Não é uma coisa só, né? Não acha que vai ter ali a receita de bolo, para onde eu vou? E confesso que eu entrei nessa aí já também, tá? Já entrei bem nessa e, bom, afinal, né, quem vê pensa que eu sou o ser iluminado, né? Eu adoro o alecrim dourado do campo, né? Não tem erros. Não, esse foi mais um dos erros que eu já tive na minha cabeça, tipo, nossa, eu vou em tal lugar porque eu preciso descobrir minha propósito de vida, minha missão. Não, mais importante do que isso, se guarda um pouco para si, olha para dentro, fecha o olho e tenta começar a compreender o que você gosta, o que você tem interesse, o que te brilha o olho. Você pode começar vendo com que não te brilhe o olho. Mas isso já começa a vir um pouco da resposta. E aí, o que a Sandra comentou, sim. É um momento que você consegue começar a entender as suas qualidades. A Andrea, que é uma outra terapeuta nossa, a Andrea Chad, ela até me chamou a atenção aqui no grupo, que numa outra constelação, que a gente acabou fazendo aí no passado, ela falou, que você tinha dons de um ancestral, questões de um outro ancestral que relacionavam a questão do portal. E aí, lá vem o Edras abrindo o portal, né? Então, pode ter essa influência ali, ou ancestral, que seja uma coisa legal, né? Por favor, ajuda agora, né? Mas está ajudando, estou feliz aí com a quantidade de pessoas que estão participando. Se puderem, compartilhem a live, isso é importante para nós. A audiência faz toda a diferença, tá, pessoal? Compartilha, fala com as pessoas, viu um negócio legal agora, durante, se quiser. Traz para nós aí, porque isso aí é para a gente se manter vivo. Então, essa questão das qualidades que a gente estão sendo colocadas e que podem vir a ser enaltecidas. Isso eu acho importante ter realmente. Foi uma pergunta bem capciosa e que bom que você colocou isso, Buda. Que bom que você colocou isso em pauta, Sandra, que eu vi agora uma frase aqui, que eu sou Buda. Gente, pelo amor de Deus, nem de perto. Está bem longe disso. Mas vamos lá. Quase todos da minha família têm a mesma profissão, mas não é isso que desejo para mim. Como lidar com esse conflito? Então, aquilo que a gente falou lá do filme, né? Como é que você vai se desvencilhar disso? Então, através da constelação, existem frases de cura onde você pode... a gente fala assim, é como se a gente pedisse a bênção dos nossos ancestrais para fazer um pouquinho diferente. E isso fica mais leve para você poder fazer algo que não é aquilo que eles gostariam. A constelação é ótima. Isso daí é sensacional. Bom, então a perguntinha que eu tenho minha cola, tá? Vocês estão achando que eu olho para o lado só, não sou perdido, vejo minha colinha. Não me sinalizar nenhuma delas. Contando da minha família, da minha profissão, isso já peguei, estou satisfeito profissionalmente. Legal, esse é ótimo. A gente já respondeu, mas eu aprendi lendo um cara aí chamado Napoleão Hill, que eu adoro esse cara, que no livro que ele fala que é o mais esperto que o diabo, sensacional. Ele fala que muitas informações, às vezes elas vêm de diversas frentes, porque dependendo da frente é a hora que a gente se liga. Então, às vezes uma pessoa fala de uma coisa e você não entende, a outra, beleza, ok, mas dependendo da forma como essa informação chega de uma outra maneira comunicada, é a hora que você dá a virada de chave. Então, eu vou rebater de novo. Estou insatisfeito profissionalmente e não consigo dar um primeiro passo para mudar essa realidade. Como fazer? Então, primeiro você tem que ter essa noção daquilo que você realmente quer. Porque não adianta você querer mudar a sua realidade. Não estou satisfeito, mas eu não sei o que eu quero. Então, descobrir aquilo que você quer é o primeiro passo. Não sei o que eu quero. Então, a gente vai ter que trabalhar em cima de descobrir aquilo que você quer fazer. Porque é esse o direcionamento. E como é que a gente consegue isso, Edras? Através do autoconhecimento. Então, todas as ferramentas terapêuticas, elas servem sempre como base para o autoconhecimento. A pessoa, a partir do momento que ela se conhece, que ela sabe os gatilhos dela,
ela consegue identificar o que ela gosta, o que ela não gosta, o que é leve, o que é pesado, o que deixa ela feliz, o que deixa ela triste. É a partir disso que ela começa a traçar aí uma trajetória para seguir e alcançar o que ela gostaria. Então, autoconhecimento. É aquela pergunta para dentro aí, vou virar um 8 aqui, tá, pessoal? Beleza, era só ter tirado a blusa, né? É aquela pergunta que você faz para dentro de si. Faça uma pergunta, faça esse exercício parado ali, faz uma pergunta que você quer saber a resposta, que é uma coisa que está latente e importante. Pergunte para você, nossa, mas eu deveria fazer isso. A primeira, galera, a primeira palavra ou frase é a sua essência respondendo. Jô, eu vou responder logo sua pergunta aí porque eu gostei. É a sua essência. Tá? Acredite nisso. Às vezes ela é meio boicote, assim, mas daí no caso não é a essência, é seu ego falando. Mas aí, numa boa, se você for treinando essas perguntas, por mais que você não siga o que ela responda, porque a maioria das vezes a gente não quer seguir, né? Que é a parte difícil. Mas seguindo, você vai começar a entender que você, em essência, está respondendo o que você já quer saber e não quer acreditar e não quer aceitar. Ponham isso na mente. Tá? Jô Bernardi. Sempre quis ser médico ou enfermeira, mas minha família sempre disse que não seria capaz, então nunca tentei por medo. Sandra, se joga. Pois é, olha, o medo, ele é uma emoção que ele serve para nos proteger. Então, o medo, ele não tem... tem pessoas que falam assim, o medo é ruim, o medo é péssimo. Não, o medo, ele tem a função original de nos proteger. O que ele não pode é nos paralisar. Pelo que eu entendi, foi isso que aconteceu aí com a Ju. Então, quando o medo paralisa, ele impede a gente de alcançar aquilo que a gente deseja. E o que está acontecendo provavelmente com a Jo? Ela, para ficar com a consciência leve, ela vai seguir o que os ancestrais disseram. Então, ela vai acatar e falar assim, realmente, talvez eu não seja tão competente para ser enfermeira. Mas lá no fundo tem uma vozinha que é a alma dela gritando, vai que você consegue. Então, tem que pedir aí para os ancestrais, olha, eu sinto muito se alguém quis ser enfermeiro, se vocês achavam que não era possível que eu alcançasse essa profissão, mas eu peço autorização agora para fazer um pouquinho diferente. E diferente não é melhor e nem pior, hein? Né? Não é melhor e nem pior. Aí, pessoal, sutilmente rolou um exercício sistêmico aqui, tá? Exatamente. Então, agora, como a gente não vai repetir, vai ter que voltar para ver a live. Não, brincadeiras à parte, o que a Sandra colocou, isso é muito importante, porque se coloque, às vezes, na posição de uma criança, um pré-adolescente, ou um adolescente que vai tentar um vestibular. Gente, a gente é a cria dos pais, eles que estão provendo, colocando comida na mesa. Então, é difícil você ser contra. Realmente depende da família, então da estrutura familiar, você vai falar um A, você leva um tapa, ou você leva uma cortada, você vai ficando cada vez mais fechado, vai ficando com medo. Então realmente é uma questão difícil, não dá para esperar da postura de uma criança, né, um adolescente que seja, não, eu vou fazer o que eu quero. Sim, a gente espera que isso possa acontecer, a gente torce para que as relações familiares existam, uma conversa que ajude naquela condução acadêmica da criança, ou seja, qual curso que ela queira fazer, a profissão, que aceite, mas não é tudo que é assim. Então, Jô, isso é interessante você colocar isso. Tem um filme que eu adoro, que na verdade isso daí é um filme que pautou a minha vida, tá, pessoal? Já tinha acontecido a situação, e aí esse filme veio para me colocar, né, em foco com relação a tudo que estava acontecendo, que é aquele Em Busca da Felicidade, ou A Procura da Felicidade, com Will Smith, né? Que é a cena dele jogando basquete com o Catatá, o filho dele, ele joga a bola lá na cesta, e o menino vai jogar, acho que ele erra, ele fala, por que você tenta se você não vai conseguir? Você não faz, não consegue, não tenta. Aí a criança vai, porque é o momento deles de pai e filho, que ele está num momento super delicado, não tem dinheiro, e ele tirou aquele momento para jogar basquete que o menino gostava, e aí a criança pega a bola e joga para o lado, e ele está saindo fora cabisbaixo, e ele fala, daí ele pega o filho dele e fala, se alguém fala que você não vai conseguir, ela faz isso porque ela não é capaz de conseguir algo. Não deixe ninguém falar que você não vai conseguir, porque você vai conseguir. Vai por si. Isso aconteceu na minha vida, não com profissão, mas com uma outra situação, infelizmente, ok, era uma fraqueza dele naquele momento, ele não tinha muito o que fazer, eu compreendo a situação que ele passou, foi triste,
Mas eu lembro que eu falava, não importa, eu falei, né? Mas não porque eu sou super forte, porque eu acho que eu já estava tendo que trabalhar essa questão minha interna de tentar ser um pouco mais adulto com aquela idade de criança, por conta do que eu acabava enfrentando. Eu falei, não, não importa, mas eu vou continuar tentando. Porque eu queria ser um judoca, queria ir para a Olimpíada, aquela coisa toda, eu treinava, né, e era criança, era menino de tudo. E eu ouvi isso. Por que você tenta? Você não vai conseguir. Bom, por essas e outras, a figura desse personagem se tornou um anti-herói para mim e eu quis me pautar em ser totalmente diferente dele. Para tudo. E eu cheguei onde eu cheguei. É legal? Não foi muito pelo amor, né? Foi pelo inverso, foi pelo vezes menos um. Mas hoje eu enxergo aquilo com perdão. Eu perdoei, obviamente. E fui até um certo ponto muito bem na minha vida com aquela postura. Porque alguém achou que eu não que podia falar aquilo para mim. Eu era uma criança. Então, pessoal, não deixa acontecer. Claro que tem coisa que a gente tem que engolir sapo, infelizmente. Mas na profissão, no trabalho, chega uma hora que você tem que se perguntar, mas peraí, é isso que eu quero para mim mesmo? Nunca é tarde. Claro que tem coisas que são mais difíceis, família, tá? Ninguém é hipócrita aqui, sabe como é que funciona. Mas vai trabalhando dentro de si um empoderamento mesmo. Vai se perguntando, mas eu quero. Aí você faz lá uma coisa, faz um curso, conversa com uma pessoa, faz algo que você está gostando naquilo que você se interessa, faz uma constelação, um equilíbrio com reiki, se for indo na linha das terapias integrativas, para você trabalhar as suas potencialidades. Não deixe isso impactar na vida de vocês, pessoal. Não deixa. Isso para mim é uma coisa extremamente séria e importante. Porque uma profissão que não está batendo engloba todo o resto da família. E aí é esposa, é filha, é pai, mãe, o negócio vai tudo por água abaixo. Aí eu fazendo meus adendos. Posso fazer um adendo aí, Edras, nessa pergunta da Jo ainda? É assim, ficou aqui martelando na minha cabeça, por isso que eu quero colocar. Muitas vezes, o nosso sistema, por uma questão de vivência mesmo, de como era difícil lá atrás, nossos ancestrais, eles não tiveram acesso aos estudos, porque eles precisavam trabalhar. Ah, claro. Isso aconteceu muito. E daí, chega agora, onde o acesso ao estudo fica um pouco mais fácil, e a pessoa, ela vai, se forma numa faculdade. Só que fica com aquela consciência pesada, porque eu estou fazendo diferente. Então, os meus pais não têm estudo, os meus avós não tiveram estudo, e agora eu estou aqui. Isso fica pesado, ao invés de ser leve. Sabe que eu peguei uma vez uma pessoa, e assim, eu não cito nomes aqui, é só trazendo o exemplo para contextualizar, tá? Não vamos expor ninguém. Mas peguei um caso onde a pessoa ela tinha 3 faculdades, ela estava indo para a 4ª faculdade e ela não exercia nenhuma das profissões. E quando a gente abriu o sistema, o que aconteceu? Os pais não tinham feito faculdade. Então, para ela se sentia muito maior do que os pais pelo fato de ter feito faculdade. Então, ela se sentia maior. E a gente sabe que dentro dessa ordem hierárquica, os pais vieram antes, os pais são grandes, nós somos pequenos. Mas ela estava se sentindo grande e ela não conseguia exercer nenhuma das profissões. Então, ela terminava a faculdade. E daí ela falava assim, não, mas não é isso que eu quero fazer. Daí ela arranjava outra coisa, ia lá, como ela tinha, a gente estava lá quase na 4ª faculdade, ela ia eliminando matérias. Mas mesmo assim, não estava realizada. E quando a gente abriu o campo mostrou isso, que os pais estavam mega orgulhosos dela, mas ela não conseguia ver esse orgulho, porque ela se sentia muito diferente, ela não estava se sentindo pertencente, porque ela era a única do sistema que tinha faculdade. Então, Jô, avalia-se de repente esse fato de você ter feito aí um curso técnico como enfermeira, alguma coisa assim, se você não está também se diferenciando do seu sistema e de repente você não consegue ir para a profissão porque está muito fora daquilo que eles conseguiram alcançar na vida. Então, deixo a dica aqui também. Pessoal, uma pergunta aqui que eu só vou falar a pergunta, mas não é para essa live, então não vamos responder, tá? Uma síndrome do pânico é melhorado na constelação? Para quem perguntou, não vou expor a pessoa, não importa. Vamos deixar isso para conversar nas próximas. Eu acredito que a gente vai conseguir abordar isso de quinta-feira com a Andréa Chad. Tá? E talvez também aí com a Carol dos Anjos na sexta-feira, porque a da Chad é medo, ansiedade, em épocas de Covid, mas aí dá para fazer o gancho. E na sexta-feira
é a criança interior com a Carol dos Anjos. A outra pergunta, legal, gostei. Essa aí vai ser show. Parece que tem um limite de dinheiro para receber. Tipo, como entendi, como se fosse um teto. A pessoa não passa daquilo. E aí até entra um pouco na linha de uma profissão que é a nossa ali, né? Que sou terapeuta e autônomo. Como ampliar? Então, se você compreendeu a pergunta, senão eu refaço, Sandra. Sim, sim, sim. Então, precisa avaliar se a pessoa também não está se limitando em função das crenças. Porque, de repente, vem aí do sistema uma crença de que se você tiver mais do que aquilo, você se expõe, daí você fica vulnerável, daí os ricos não prestam, Deus não vai te ajudar. Então, tem que avaliar se tem crenças. Claro que a constelação pode ajudar também a verificar, será que lá atrás, no sistema, eles só conseguiram algo até aquele limite e acima daquilo eu não posso passar porque eu estou honrando os ancestrais. Existem várias vertentes, né? A gente não consegue, todos os exemplos que a gente fala aqui de constelação, é bem importante deixar isso claro, são exemplos específicos de determinadas constelações. Não dá, nenhuma constelação é igual a outra. Você pode constelar o mesmo tema com diversas pessoas, nenhuma vai ser igual. Ela pode ser semelhante, pode ser parecida, mas sempre vai ter um diferencial, alguma coisa ali para caracterizar aquele sistema. Então, só abrindo uma constelação para a gente poder entender o que está limitando esse teto. Legal, legal. Bom que você colocou isso. Vou fazer o seguinte, pessoal, é o seguinte, vou colocar uma última perguntinha aqui, que depois eu quero fazer um fechamento. Deixa eu aproveitar para não perder o fio da meada. A gente está falando dos filmes, né, Em Busca da Felicidade, que é lindo esse filme. O outro que agora eu não lembro o nome, mas que a Sandra comentou no começo. Viva a Vida é uma Festa. Viva a Vida é uma Festa. E no fim de semana eu vi um filme sensacional. O ator é magnífico. O ator é o Tom Hanks. Esse filme é de 2020. O nome do filme é Um Lindo Dia na Vizinhança. Galera, é uma constelação muito louca esse filme também. Só que ele é sutil, ele é leve, é gostoso de ver, apesar da história ser um pouquinho mais chatinha, mais tristinha, mas é interessante. Então, se vocês puderem, Um Lindo Dia na Vizinhança. Qualquer dúvida, manda um direct ali que a gente vai respondendo. Bom, vamos para a parte... Pode falar, então, mais uma também? Então, não vou falar de filme, vou falar de uma série, tá? Por favor. This Is Us. Ela estava na Amazon. Eu não sei se ela está disponível em algum outro lugar. This Is Us. Conta a história de uma família e é muito legal porque ela faz o link assim, é uma série que faz o passado e o presente ao mesmo tempo. Então tem uma cena do passado, dela vem para o presente. É pura constelação familiar. As frases que eles usam é de constelação. Ali você tem todos os enredos para falar de constelação. Tem a questão da carreira, tem a questão da família, tem a questão dos segredos, das exclusões. É uma série maravilhosa. Então, para quem quer compreender um pouquinho como é uma dinâmica de constelação, aquela série ela traz essa realidade para a gente olhar e falar assim, como é que é isso na minha família? A Ludmilla já me falou bastante dessa série. E aí, por fim, a gente acabou... Eu não assisti ainda, mas ela fala demais dela, então... Maravilhosa. É aquela coisa. Bom, vamos ver aqui, eu vou pegar uma finaleira. Teve só um comentário da Andréa Chad, que foi legal, que você estava comentando essa questão da profissão, que com os terapeutas também pode acontecer essa proteção dos antepassados, e às vezes também é necessário pedir a permissão. É uma questão... Sim. Bom, então, se quiser falar. Parei. Com certeza, porque às vezes, né, a linha que o antepassado trabalha não é necessariamente a linha que você vai trabalhar. Então, às vezes você está seguindo exatamente aquela linha, mas às vezes você está seguindo uma linha paralela. Então, é necessário mesmo fazer esse movimento de olhar lá para trás e se liberar para que você possa cumprir com o seu destino, né? Deixando a história dele com o que é dele, agora você vai fazer diferente, mas levando, honrando de alguma maneira esse conhecimento, acho que é conhecimento mesmo, esse conhecimento ancestral de poder ajudar o próximo de alguma maneira. Isso aí a gente está trazendo para isso, né? Antes de eu ir aí para a última, Bom, pessoal, se quiser mais perguntas, a gente vai fazendo, tá? Estamos aqui para isso. Então, antes de eu fazer as últimas perguntas, vou colocar no plural, mas talvez seja uma, tá? Aviãozinho, momento de meditação, minuto de silêncio. Esse deve ter vindo de Porto Alegre, o outro tinha vindo do Rio. Como eu falei agora há pouco, pessoal, tá gostando?
Aí compartilha a live, isso é importante para nós, para a gente expandir aí o portal. É bem legal, está aqui podendo tirar as dúvidas que vocês estão tendo, então é bem legal ter isso em mente. A Sandra é uma das nossas consteladoras do portal, então ela está disponibilizando um voucher de 20% de desconto nos atendimentos dela no portal. Então vamos lá. Todos, né, Edras? Em Todos os atendimentos. Todos, porque tem uns ali que são muito loucos. É legal de ver. Já vou chegar nessa parte. Então, assim, a gente está no perfil do Terapias BR. O site é soulpass, www.soul de alma, passe.com.br. Lá na ferramentinha de busca, escreve Sandra Costa. Ou Sandra, porque Sandra já vai ser ali, vai acabar sendo a Sandra. Vai aparecer todos os atendimentos dela. Então tem as constelações que ela faz, tem constelação de nome, que é uma coisa sensacional, isso é muito legal. Leitura de assinatura também, que é algo que é bem maneiro de você ver. Tem um outro atendimento dela lá, que são os movimentos sistêmicos, que eu acho muito bom. Eu fiz. Então, é um mix de constelação, com numerologia, que isso é muito legal, com as cartas do tarô, com as casas do mapa astral. Então ela vai nessa linha, porque também como formação a Sandra tem a numerologia, tem o mapa astral, floral. Ela já teve a oportunidade aí de me atender, tem alguns terapeutas do portal aí que a gente acaba conversando. É muito legal de ver tanto os feedbacks como os atendimentos. Então, 20%. O nome do voucher é Sandra20. Eu vou colocar aqui daqui a pouquinho. Sandra20. Entra no portal Soulpass, escreve Sandra na ferramenta de busca, vai aparecer todos os atendimentos dela. Para quem comprar algum atendimento dela aí nessa semana, aí a partir de sábado, acredito, a gente vai lançar um programa da Sandra, que vai ser uma série de meditações, que vão ter exercícios sistêmicos também. Tem todo um programa por trás ao longo de algumas semanas. Quem comprar aqui qualquer tipo de produto, da Sandra no caso, vai ter um belo de um desconto, que daí já diferencia um pouco desses 20, é um pouco mais legal aí, embora 20 eu acho bem legal também, né, galera? Vamos lá. Mas vai ser um desconto de uma certa forma, para abater essa questão do programa que ela vai colocar para venda no site. Então, a Sandra vai poder falar um pouquinho antes da gente finalizar com as outras perguntas aí que estão aparecendo, mas eu gostaria aí que, se quem tiver interesse, ou mesmo constelar com a Sandra, eu quero constelar, mas eu gostaria de fazer esse programa, me chamou a atenção, mas poxa, e aí, né? Não estou com financeiro para isso. Bom, se você constelar com ela ou fazer algum outro tipo de atendimento, tem um abatimento no programa dela que a gente vai lançar aí a partir de sábado. Então, vocês vão também acabar vão entrar em contato com vocês a respeito disso. Bom, então, Sandra20 é o voucher de desconto que vai estar lá que vocês podem usar no portal. Sandra, se quiser dar um tapa aí em relação ao programa que você está fazendo, por gentileza, sinta-se à vontade de a gente finalizar aí com mais umas 2, 3 perguntinhas. Primeiríssima mão, né, Edras? Porque estamos fazendo literalmente um lançamento aqui dentro do programa, do portal. O programa chama Despertar Mágico, é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, a proposta é ajudar as pessoas dentro de um processo terapêutico. Como muita gente, às vezes, como o Edras disse, não tem essa disponibilidade de tempo nem disponibilidade financeira para fazer um tratamento muito longo, de 10 sessões ou alguma coisa assim, eu montei um programa de 4 atendimentos, 4 sessões. Eles são exercícios, como o Edras disse, para que a pessoa possa praticar na casa dela, no conforto dela, com os vídeos disponibilizados, material por escrito, e a gente vai também disponibilizar aí um suporte para essas pessoas, né? Durante esse programa. Então, a gente vai ter live, vai ter presente, bônus, e-book, atendimento floral incluso. Tem uma série de coisas interessantes, mas vocês vão saber um pouquinho mais a respeito disso no lançamento no sábado, né, Edras? Que a gente vai fazer. Estou dando aqui um spoiler para vocês. Mas venham se autoconhecer. Venham se autoconhecer. Acho que é sensacional a possibilidade de você ter contato com os terapeutas que têm essa ampla formação e também as experiências que eles acabam adquirindo nas consultas. Então, isso aí é bem legal de poder ter a possibilidade de acessar.
mais uma vez, então, tendo o interesse, ou chama no direct aqui a gente já orienta, mostra lá no site como que é, se for o caso. O voucher está aí, eu já deixei ele fixado. O programa vai ser lançado no sábado. A Sandra pode falar, ele vai ter os seus bônus também. Tem toda uma Posso sériezinha. falar só os 4 temas principais? Mas eu acho que é, por favor. Ancestralidade, o seu eu interno, relacionamento e dinheiro. São só esses 4 tópicos que a gente trabalha dentro do programa. Eu pude ver aí o material, pude fazer as meditações e aquilo lá. Ele tem uma parte das meditações que é uma coisa sensacional, que você vai visualizando. Tá bom. Aguardem. Entraremos em contato. Quem tiver interesse, chama aqui no direct. Isso vai fazer uma certa diferença com relação a valores e afins de quando a gente lançar o programa. Então, tem interesse? Chama a gente aqui que a gente conversa a respeito disso daí. Mas o lançamento mesmo vai acontecer ali a partir de sábado. Tá bom? Bom. E sim, né? Qualquer produto do site você consegue comprar com até 12 vezes, em até 12 vezes. Então, no caso, você pode aproveitar os atendimentos aí da Sandra para poder fazer a compra com voucher e ainda parcelar em até 12. Então, dependendo aí do produto, você pode fazer o pacote que vai sair 12 vezes de R$ 25. Mas dependendo do atendimento, leitura de assinatura, que agora, bom, deve ser alguma coisa em 12 de 5, 12 de 6, porque realmente tem todo tipo de valor e a gente procura colocar também no site. Isso é interessante que tem um pouco do propósito de quando eu, junto com a Ludmilla, lançamos o portal. Levar o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento da espiritualidade com técnicas de cura, energéticas ou através de cursos, a qualquer classe social. Então, a gente tem nossos momentos solidários, quando necessário a gente sorteia, a gente dá, e também os preços são baixos justamente com esse objetivo para poder levar para quem tiver interesse e poder fazer. Então, pessoal, não é para deixar de fazer. Chama a gente que a gente conversa, porque isso eu acho que é o mais importante, está dentro do propósito aí de tudo. Pergunta. Vamos lá, porque... sim, legal. Só um comentário, né? A Andrea Terapias Alternativas, que é a Andrea Chad, ela comentou sobre um filme. Eu só tenho que encontrar o nome do filme aqui, porque... a família Baylor. A família Bellier. E aí ela comenta o que é. No filme que falei, a filha única que ouvia queria ser cantora. Porque acho que era a única que podia ouvir. Queria ser cantora. E era de uma família de surdos. Bom, eu não tenho noção, eu fico tentando imaginar como é que é o trabalho da constelação nisso, porque deve ser uma coisa muito, muito louca. E eu não sei explicar, mas eu entendo o que você está querendo dizer. Realmente deve ser uma coisa bem maneira. Né? Uma coisa muito diferente, né? Bem distoante. Várias dicas. Né? Bom, vamos lá para as últimas perguntas. Pessoal, alguém fez uma pergunta aqui interessante, deixa eu só ver onde está aqui. Não, tá. Fizeram uma pergunta aqui, quando o pai e a mãe têm troca de papéis, o pai cuidava e nutria, a mãe saía. Eu vou tentar trazer isso para uma questão profissional e de dinheiro, tá? Porque questão de pai e mãe é amanhã com a Helena. Mas, Sandra, vou trazer então para o meu entendimento. Então, a relação é invertida, o pai fica em casa cuidando das crianças enquanto a mãe sai para o trabalho. Como é que isso pode impactar na criança que está crescendo e toda essa questão ancestral da inversão? Ou não importa se um está cuidando e o outro está trabalhando, a relação de quem provê o sucesso financeiro é a mãe, sucesso não, né? A questão de dinheiro é a mãe, do pai é a outra. Isso não muda. É bem interessante essa pergunta, viu, Edras? Porque assim, se isso estiver bem resolvido na relação do casal e para eles estiver tudo bem, vai ficar tudo bem na vida da pessoa. Não vai ter esse impacto de que o pai faz isso ou a mãe faz aquilo. Porque essa relação de casal está bem resolvida. Agora, se isso é um peso, então se para o pai é pesado ficar dentro de casa cuidando das coisas e para a mãe é pesado sustentar a casa, vai ter um impacto na vida dessa pessoa, com toda certeza. Que show. Bom, Lila, você já sabe como acessar aqui a Sandra, a gente conversa com relação a isso, que ela quer fazer a constelação de nome. Lila, vou te falar, muitas coisas dessa live hoje, eu fiquei pensando em você, tá? A Lila esconde o jogo, já falei. Vocês vão entender. Amanhã não, quarta-feira, quando eu participar da live dela, vai ser interessante. Vou puxar a orelha pra caramba. Bom, vamos lá. A Branquinho Aline, ela falou: gostaria de muitas pessoas que eu conheço também assistam. Então, Aline, se você puder, dissemina a live, comenta aí o que você viu. Eu acho legal o pessoal ter disseminar dessa forma, mas eu me lembro de uma expressão que era: não seja um obsessor do bem, né?
Vamos passar a comunicação, aquela coisa toda. Não estou falando para você agora, tá, Aline? Estou falando para todos que estão vendo. Mas tendo a oportunidade, comenta, achei legal, mas às vezes não fica muito em cima das pessoas para ficarem vendo, porque cada uma tem seu momento. E às vezes de tanto a gente bater numa tecla, porque às vezes a gente já está tendo um certo entendimento. Não quer dizer que a gente é melhor ou pior, mas a gente está tendo um entendimento. As outras, elas começam a ver aquilo até com... Ai, puta coisa chata, sempre falando a mesma coisa, não quero. Aí começa a pegar raiva, birra, e aí que não vai ver mesmo. Mas sim, muito bom, né? Eu luto aí para que pessoas possam ver mais, para a gente conseguir levar essa comunicação para quem tiver interesse. Bom, deixa eu pegar aqui mais uma... Posso falar uma coisa enquanto você vê a pergunta aí? Claro. Assim, a gente estava falando dos tipos de constelação, né? Eu trabalho com a constelação de nomes, com a constelação de mapa astral, com a constelação de mapa numerológico e com a constelação na água. Então, esses são os meus trabalhos dentro da constelação aqui através do portal. Fora isso, tem o tarô, tem o mapa astral, o mapa numerológico e a terapia com florais. E os cones de esteira também no atendimento presencial, né, para quem é de São Paulo. É lindo. Porque ela tira foto, daí você vê a diferença do seu... Gente do céu, isso é bruxaria, pelo amor de Deus. Eu e a Ludmilla, a gente foi uma vez lá visitar, porque não tinha conhecido a Sandra até então, a gente foi lá, não, vamos fazer um cone de cera em vocês, mas antes eu tirar foto. Aí tirou a fotinho, né? Aquela cara, né? Tudo cansado, né? Trabalhando. Aí ela fez o primeiro lado. Agora tira a foto e vamos fazer do outro lado. Aí fez o... Nossa, ela mostra o antes e o depois. No atendimento da Sandra no site tem a foto de uns antes e depois. De um lado. Aí você vê, né? Aquele olho super legal e aquele olho caído, meio severoso. Não posso falar isso, vai aparecer aqui. Ó, gente, corta. Não falei isso, não falei esse nome. Mas, por quê? Porque como isso resolve, gente, impressionante. Cone de cera, bom... Tendo oportunidade, cada um na sua cidade, façam, porque é só presencial, obviamente, ou aqui em São Paulo, se tiver interesse, vem fazer com a Sandra, porque é super acessível, para ir, pelo benefício que tem, é super acessível, não tem nem o que falar, porque realmente é muito bom. Eu gostei de uma pergunta. Vamos lá. Sempre fui muito criativa e me entreguei de corpo e alma nos meus trabalhos, mas financeiramente nunca fui próspera. Administrar o dinheiro sempre foi um problema. E hoje dependo do meu marido. E aí? Como é que está essa questão da responsabilidade que a gente falou, né? Será que ela também teve alguém lá que disse você não é capaz, você não vai conseguir? Será que teve um movimento interrompido da mãe em relação a deixá-la ir para o pai, para que ela aprendesse a lidar com essa prosperidade? Então, talvez abrindo aí o campo, a gente possa entender qual é a dinâmica por conta disso. De repente, será que era o pai quem sustentava a mãe e ela está só repetindo o padrão? Então, são muitas vertentes, muitas possibilidades. E a gente não pode bater o martelo dizendo é isso ou é aquilo. Tem que abrir mesmo uma constelação para entender. A Sandra colocou isso e aí a gente já vai começando aqui para o nosso finalmente. Cada constelação é uma, então, por favor, pessoal que está vendo ainda, que vai ver depois, quebra essa, não tenta achar que o que a gente comentou aqui vai se aplicar 100% para você, porque às vezes é uma coisinha besta que está lá no fundo, que tem a ver com muito mais do que está sendo falado e não tem nada a ver com o que você imaginou. Aqui a gente coloca experiências, exemplos, para a gente compreender como é possível uma coisa que nunca imaginamos impactar na nossa vida. Então, tenho isso na mente só para não achar que aqui está vindo uma fórmula pronta, até porque não tem como. A gente está falando de coisa que a gente não vê, que é energia, que é frequência, que tem a ver com gente que já até faleceu, a gente nunca conheceu, então não tem como ser cartesiano, né? Não tem como ser matemático, não tem como levar por esse lado. Tá? Eu vou fazer mais uma aqui, então, Sandra. Se você tiver alguma coisa que você gostaria de abordar como se fosse uma pergunta muito recorrente que eu não falei, manda bala. Senão, eu vou fazer mais uma última perguntinha. Acho que você faz uma última perguntinha, não me recordo de nada nesse instante. Então, qual é o sentido da vida? Vivê-la intensamente. Viver como se não houvesse amanhã. Um dia a gente acerta, né? Exatamente. Eu vou pegar aqui uma última. Agora, estar presente no aqui e agora. Isso eu vou te falar que aquela coisa que a gente tem que estar sempre buscando aquilo que nos enche os olhos, que nos brilha os olhos. Às vezes a gente tem os erros de percurso aí, como faz parte, mas temos que estar de peito aberto. Estou falando para mim isso também, hein? Tipo, às vezes quando a gente repete as coisas, tudo que a gente fala para o outro, a gente fala para a gente mesmo, Edras. É incrível. Vou falar uma coisa aqui antes de você fazer a última pergunta. Quando a gente está dentro de um processo terapêutico, né, às vezes o cliente fala assim, nossa, o terapeuta não tem problema. Muito pelo contrário, a gente aprende a todo instante. Então, tudo serve para todos.
Eu não sou diferente de ninguém. Eu apenas tenho um pouquinho de conhecimento dentro da linha terapêutica. E a outra pessoa vai ter um conhecimento dentro da área dela. Mas somos seres humanos em processo de evolução. Por isso estamos encarnados aqui nesse planeta Terra, não é? Em processo de aprendizagem, no meio de uma pandemia. Então, É por isso que a gente está aqui, levando esses tapas, no tombinho aqui, dando risada ali, aquela coisa. faz parte. Qual é a última É, pergunta, então? vamos lá para a última, porque vamos lá, né? Estamos cansados e vou dizer uma coisa: tá frio aqui, ó. Tirei a blusa, agora eu tô com frio. Bom, eu já empreendi 4 vezes, mas fui à falência em todas elas. Isso tem relação com a minha família? Pode ser que sim, né? Vamos ver, vou ter que olhar lá atrás no passado para avaliar. Será que a sua família também foi uma família que empreendeu ou faliu? Ou de repente a sua família ela não acreditava no empreendimento e você empreendeu, mas para honrar a sua família que não acreditava no empreendimento, você faliu. Então, de novo, são várias possibilidades que podem estar por trás dessa dinâmica recorrente. Não dá para chutar uma delas, não dá. Assim, tem que abrir uma constelação para a gente entender o que acontece com cada um desses casos. E como você disse, às vezes a resposta é surpreendente. É surpreendente. Bom, pessoal, para vocês entenderem como é a lógica da coisa, se podemos chamar de lógica, né, como é que é a linha de raciocínio, nenhuma pergunta assim, você sem fazer uma constelação, você vai ter uma resposta incisiva naquele momento, sem fazer a constelação, mas você compreende que ela tem um gancho com um passado, a questão de relação de inversão de papéis, pai e filho, pai e mãe, ou o pertencimento. Então, assim, ela segue esse fluxo. E aí, quando você vai entendendo e buscando, vai escavando a família, de acordo com os bonecos ou as diferentes formas de constelação que aparecem, é aí que você compreende, tem o entendimento e beleza, agora eu estou entendendo o que está Eu acontecendo. vou E aí fazer eu. aqui, Edras, eu quero só fazer um comentário também de uma constelação que já apareceu em várias constelações, mas eu tive uma recente que foi bem impactante, que estava ligada a uma questão profissional da pessoa, e que tinha a ver com a ancestralidade que vinha de outro país. Isso acontece muitas vezes, tá? Porque, vamos pensar, esses ancestrais que migraram de um lugar para o outro, então vieram lá da Alemanha para o Brasil. E quando você faz essa migração, a gente tem que levar em consideração que, naquela ocasião, as pessoas provavelmente estavam fugindo da guerra, fugindo da fome, da morte mesmo. Então, quem veio porque tinha alguma condição de vir. Aqueles que não vieram ou optaram por não vir ou não puderam vir. E há esse rompimento dentro do sistema. E muitas vezes acontece uma exclusão, porque as pessoas que ficaram não queriam que essas tivessem vindo, às vezes essas que vieram não queriam ter vindo, e a gente nunca sabe qual é a dinâmica que realmente está ali por trás daquilo. Mas, às vezes, ela não consegue ter sucesso aqui, né? Os descendentes não conseguem ter sucesso aqui, não conseguem se realizar profissionalmente aqui. E quando a gente abre a constelação, mostra o quê? Essa exclusão de não reconhecer este país como sendo um bom país. Porque tem a dor de que é como se assim, as pessoas foram embora para o Brasil, então elas escolheram o Brasil e deixaram a gente aqui. Então tem uma dor muito grande. E daí, como é que ela pode prosperar se a família não abençoa o lugar onde ela está? Isso acontece muito, viu? É muito Mentira. interessante. E daí você precisa fazer um trabalho de inclusão e de reconhecer, né, que você tem aqui no sangue, mais um spoiler de exercício, né? Você tem aqui no seu sangue todas as suas nacionalidades. Porque às vezes tem uma mistura muito grande. Às vezes vem purinho mesmo, né? São só os alemães, são só os portugueses. Mas às vezes tem uma mistura, porque aqui foi se misturando. E muitas vezes também tem essa questão deles verem com outros olhos o fato dos descendentes se relacionarem com pessoas que não sejam da mesma nacionalidade. Então, tem essa exclusão por nacionalidade. Então, tem uma série de possibilidades que a gente vê no dia a dia da constelação que enriquece muito. E a gente, cada vez que... sempre quando eu termino um trabalho, eu falo para as pessoas assim, é uma honra para mim poder participar de uma constelação e de vivenciar, porque de alguma maneira cura algo na minha história, não é só na da pessoa.
Toda a constelação, ela também reverbera em mim, no meu sistema. Então, é sempre um aprendizado. Já me colocaram, já me falaram isso, Edras, participa de algumas, é legal. Eu participei já, mas foi, tipo, não dá nem para falar, eu fiz mais individual do que os coletivos, mas é interessante mesmo, porque você acaba vendo, né, situações que vão acontecendo e, bom, aí você ressignifica milhões de coisas, né, não tem como dizer não. Pessoal, vamos parar então por aqui, porque daqui a pouco eu não sei nem como é que eu vou baixar esse vídeo no YouTube, né? Nossa, eu tenho que ainda saber se eu vou conseguir salvar isso agora. Eu não sei como eu vou fazer isso. Pelo amor de Deus. Fé no coração que vai dar certo. Pessoal, então, fechando algumas coisas. Jô, a pergunta, quando você é filho de criação, segue os ancestrais da família biológica ou da família de criação também? Vamos deixar isso para amanhã? Amanhã a gente vai falar sobre relação pai, filho, filhinho da mamãe. Super legal, nossa, isso aqui é demais. Aquele que a criança não larga do pai, ou o pai não larga a mãe, o pai não larga do filho. A gente soltou nos grupos um vídeo sensacional que mostra essa relação que a mãe não larga o fiozinho da criança, e aí, né, cria-se um adulto um pouco diferente. Então vamos deixar isso para amanhã. Tudo bem, Jô? Se puder voltar, vou ficar muito feliz. Dividam aí, compartilhem a live. Voucher da Sandra, Sandra20. Qualquer dúvida, me pergunte aqui no direct do Terapias BR ou do Soulpass, que a gente vai poder explicar para vocês. No site do Soulpass, que é onde a gente vende os produtos, escreve lá na ferramenta de busca, Sandra Costa, Sandra, vai aparecer os produtos dela e esse voucher está apto a dar 20% de desconto nesses produtos. No programa que a gente vai lançar no sábado, quem comprar qualquer produto essa semana, independente se é com desconto ali, bom, independente, não vai usar o desconto, obviamente, vai ter ali também um rebate para o programa dela, porque a gente quer também, além de estar aqui fazendo o nosso serviço de poder trazer a comunicação a quem deseja, a gente quer levar todas as possibilidades para quem tem interesse. Então não vamos deixar, a pessoa não vai deixar de fazer, vamos conversar, isso não tem muito erro não, tá? Então, muito obrigado, Sandra, pela oportunidade. Adorei. Pessoal, obrigado por estarem aqui conosco. Vocês puderam adentrar um pouco a minha casa, a minha super selva. Espero que no final do ano eu faça uma live que aqui seja uma cortina com as minhas trepadeiras, minhas jiboias. Adoro elas. E qualquer dúvida, por favor, nos pergunte. Tá? Sandra, esqueci algo, me puxa a orelha, por favor. De maneira alguma. Estou à disposição, gente, para responder também qualquer questionamento. Tenho aí as minhas redes sociais, posso divulgar. Telegram, Sandra Costa, Zion Cursos e Terapias, Zion é Z-Y-O-N. Todos os dias aí tem um conteúdo exclusivo pelo Telegram para quem quiser me seguir. E só agradecimento, um prazer enorme estar aqui, compartilhar um pouquinho só de conhecimento. Obrigada pela audiência. Adorei. Isso é sensacional, Sandra. Está aí com a gente há um bom tempo já e está sempre pronta para poder nos ajudar. E para dar ideias que a gente implementa e vai atrás e dá um jeito. E meu dia estava um pouco cansativo hoje, mas agora aqui no final da live deu um up. Estou super feliz, estou contentão. Obrigado por todos. Equilíbrio de troca na nossa relação, né, Edras? Meu pai do céu. Nossa relação está bem equilibrada. Não, isso é. Hoje foi um dia corrido para ambos e obrigado por terem participado mais uma vez, pessoas, todos. É importante demais ter esse feedback da participação e as perguntas que foram feitas. Castro Leonetti, você é sensacional. A Leonetti é a minha segunda mãe, gente. Ela é uma pessoa que foi muito importante para mim. Então, você não tem noção como... Beijo pra Lud, que eu não a vi aqui, mas está aí nos bastidores. A Lud está no Soulpass ali, a Andréa Chad também, muito obrigada. A sua hora está chegando, né? Quinta-feira estaremos com a Andréa, quarta-feira com a Lila, amanhã com a Helena, sexta-feira com a Carol. Muito obrigado a todos. Amanhã às 8 estaremos de volta aqui para poder conversar um pouco mais. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Beijos. Beijinho, galera. Até. Tchau.